a mais um podcast Gul Talks. E hoje o Gul Talks está muito especial, não é mesmo, Isaquinho? Com certeza, né? Se apresente antes, Dayana. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, né? Muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E a gente está muito feliz mesmo. Eu tô até rouco. Mas a gente está muito grato por essa oportunidade, né? Essa mesa de pessoas tão especiais que a gente tem hoje, né? Uhum. Vamos lá, vamos apresentar? Vamos. A gente tem conosco hoje aqui o pastor Carlos Alberto e a pastora Tânia. Sim. Muito bem-vindos aqui. Bem-vindo. Muito obrigada, querido. Bem-vindo. Prazer todo nosso. Deus abençoe. O Jéter está em entre nós. conhecer. Prazer, querido. É verdade. Pra quem já entendeu aqui a ligação, ele derrubou, né? Pra quem não sabe, eles são os pais do pastor Jéter, né? Que esteve conosco um tempo atrás e teve um acidente que quase aconteceu aqui. Viu, Jéter? Porque a gente tá lembrando de você aqui. Mas para nós é um prazer muito grande recebê-los aqui. A gente se conhecendo agora, mas só de ouvir falar, a gente já tem um carinho muito especial aí. Amém, meu querido. E é uma alegria tê-los conosco. Amém. Né? E vou pedir para eles se apresentarem um pouco mais, mas eles são os pastores da igreja Corpus Christi, né? Em Guarulhos. Que já tem quantos anos mesmo? 30 anos. 30 Nós anos. vamos fazer 31 esse ano. Olha só. E eu acho que para começar a conversa, eu queria até que vocês contassem um pouco ali do detalhe, porque eu fiquei sabendo muito por cima que vocês começaram fazendo um culto na praça, né? Sim. E ali em Guarulhos mesmo. Sim. E, nossa, conta pra nós, porque muita gente hoje em dia fala isso, né? Ah, quer pregar? Vai lá na praça. Então a gente tem um testemunho vivo aqui que funciona. Pois é. Não porque o intuito é abrir uma igreja, mas pregar o evangelho, né? Sim. E a gente faz isso, inclusive, até hoje. A gente vai muito para Paulista, Avenida Paulista, a gente faz um culto ao ar livre. Isso é coisa para quem tem RG baixo, assim, igual o meu. Vocês não sabem o que A é gente isso. fez isso esses dias, né? Ao ar livre. Fizemos. É uma bênção, né? É bem. É muito bom, mas estamos pastoreando a Igreja Corpus, que começou na praça, como nós já falamos, há 30 anos. E, glórias a Deus, a nossa igreja é muito voltada à família, a ministério de casal, de reconciliação, de família. Esse é o nosso chamado. Ministério. E ela fica lá em Guarulhos, né? Guarulhos. E aí nós fomos para uma praça, a Praça Central de Guarulhos, e a Getúlio Vargas ali, e começamos a fazer fizemos três domingos na praça. Aí depois cederam para nós um estacionamento que tinha um banheiro entupido. Um banheiro A gente tinha que chegar antes para lavar o banheiro e fazer o culto lá. Ficamos 3 meses. um banheiro, assim, virou banheiro público. O estacionamento a porta ficava aberta. Então, Nossa. todo morador de rua ia lá fazer uma visita e deixava tudo lá. Nós tínhamos que antes lavar o banheiro, porque não tinha como ficar dentro do estacionamento com aquele Era cheiro. fechado o estacionamento? O estacionamento ele tinha um pedaço fechado, um pedaço aberto. A gente ficava no pedaço fechado, E fazia o culto ali. fazia o culto ali. Mas a gente tinha que levar tudo e tirar tudo. Caixa porque... de som e tal. não tinha como. Assim, nem muita caixa de som, né? Porque a gente não tinha nada. Era mais o teclado. O teclado foi o primeiro instrumento que nós compramos, o primeiro investimento que nós fizemos na igreja, nós compramos um teclado. E Aí ali- o som era do próprio teclado? é, do aquele próprio teclado teclado, assim? Que era pouquinha gente ali, só nós. Ah, sim. Muito bom. E foi uma coisa assim tremenda, porque eu me lembro que Deus falou assim muito claro quando a gente saiu de uma outra igreja, que Deus estava dando uma chave na nossa mão. E que era para fazer isso. Então eu chegava, eu botava paletó, gravata, ia lá, sabe, do jeito que tinha que ir. Queria bater nele. Tinha mas- 3, 4 pessoas lá, começava o horário no horário certo, fazia o louvor, pregava e Pregava vinha como se embora. tivesse uma multidão, como se tivesse... Vocês nem tinham os filhos ainda? Ou já? Tinha o O Gab- Gabriel tinha 2 aninhos e o Jé 4. Meu Deus. Pequenos, iam junto. E eu junto, Meu Deus. ficava tudo ali. E aí depois de 3 meses nós fomos para um salão que a gente alugava por dia, ficamos 8 meses lá. E aí desses 8 meses nós fomos para a igreja onde nós ficamos quase 20 e poucos anos, hein? 26 anos. E assim,
foi uma coisa assim tremenda, o agir de Deus, o mover de Deus. Às vezes a gente acabava o culto nesse lugar que a gente alugava, tinha que sair, e a gente continuava na rua, a aconselhar, a orar, a cair endemoniado. Que vencia o tempo, né? Sim. Era por horas. Por horas. Era por hora, então a gente... E a hora era cara. Meu Deus. Então acabava de encerrar e falava, gente, se alguém quiser oração, nós estamos Gabinete na na calçada. calçada. Glória, meu E Deus. Deus fez muita coisa. Aleluia. Até assim, Guarulhos, naquela época, há 30 anos atrás, Guarulhos é uma cidade muito espírita. Inclusive, até ela é a segunda maior do Brasil, por causa da Fundação Cobra Coral, que era lá, do São Luís, do André Luiz, da Casa de Davi. Então, era assim, tinha pouquíssimas igrejas. E nós fizemos um trabalho, até eu me reuni com vários pastores, eu fui na casa, não tinha igreja, mas eu ia lá e falava, vamos fazer um trabalho, fizemos um trabalho grande lá, até quem encerrou esse trabalho foi a doutora Neuza Etioquia, ela encerrou lá e quebrou uma cadeia, sabe? Amém. Amém. Era E ali pesado hoje tem, cada rua tem 4, 5 igrejas, Glória é uma a coisa assim, Deus. tremenda. Glória a Deus. Deus fez algo, né? Meu Deus. É uma bênção. Que É coisa aquele do negócio. lado aqui de Demais. São Paulo. Eu Pois é. Nem imaginava uma história dessa assim. É uma coisa, e foi assim, aí a gente começou e Estamos lá até hoje, glória a Deus. até hoje. Que bênção, mano. E uma das coisas que até a gente estava até comentando, a gente sempre fez muito trabalho de evangelismo, eu alugava lugares de segunda-feira à noite, vinha jovens, a gente fazia as 3 primeiras marchas para Jesus, nós fizemos a nossa igreja. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos, então a gente entrou no centro de Guarulhos com um trio elétrico. Foi uma coisa assim, tremenda, assim, esse Uau. começo. Até que um dia até o pastor Jaber, né, nós ficamos sabendo que ele tinha alugado a musical junto com outros pastores e nós fomos falar com ele, né? Porque é uma coisa assim, Sim, essa arde história no da nosso rádio. coração esse negócio de falar, de ministrar, de ir à A veia frente. dele é evangelista. Evangelista. Um negócio, sabe? É. Ela pastoreia, ela pega as mulheres lá. Eu sou de pegar no colo, botar aqui, tarará. Ele é de evangelista. ir rompendo, assim, evangelista. Pegar os perdidos. E uma coisa que eu tenho assim, muito assim, é que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então, se a mulher ela tiver um entendimento daquilo que ela tem que fazer, o lar dela é edificado. E muitas vezes o que a gente vê hoje, assim, as mulheres botar a culpa no marido. Não, mas meu marido não faz isso, não sei aquilo. E o que mais a gente vê hoje, nas igrejas de uma forma geral, quem vai primeiro para a igreja é a mulher. E o marido nunca vai. Por quê? Porque muitas vezes a mulher não tem uma posição de sábia dentro da casa dela. Sim. De, às vezes, falar, não, eu vou ficar aqui, eu sou crente agora, mas eu vou, meu marido, você quer vir comigo? Ah, não quer? Então eu vou ficar com você. E é uma coisa tremenda, porque quando a mulher ela entende a posição dela, Deus faz uma obra, pega o marido, torce o marido, mas muitas vezes não pode torcer, por quê? Porque por causa da posição dela. Então a gente... O marido é ganho sem palavras, né? E é difícil para nós mulheres ficarmos quietas, né? Exatamente. Escutem aí, mulheres. E é impressionante que em todo lugar do mundo a igreja, eu diria assim, 60% ou mais é mulher e o resto é homem, né? Então, mas se você pegar esses 60% e começar a ver as famílias, você vai ver que o marido está fora, os filhos estão desviados, a mulher é a cabeça do pastor lá, sabe? Faz tudo na igreja, mas a casa dela está destruída. Por quê? Porque a mulher sabe dificular. Se ela entender a posição dela e fizer a coisa certa, Deus pega o marido, mói o cara, sabe? Amém. E traz o cara para a Assim, igreja. quando um chega onde Deus quer, com certeza o outro... Sim. Porque é uma só carne. É. Não tem como um lado meu estar no lugar, outro lado não. Então, se um lado se dobra e chega onde Deus quer, mas chegar onde Deus quer não é algo fácil. É ter a coragem de caminhar contra você mesmo, Sim. você ser contra você mesmo. É uma guerra diária. Mas quando o Senhor dá graça, quando você entende, pede graça, aí a coisa funciona. Que é como Pedro E diz, você tem quer ver sem palavras. Exatamente. O que é ser uma mulher sábia? O pastor Jaber estava com uma rádio, com a Musical FM,
E a gente arde no coração, e eu fui falar com ele porque eu conhecia muito ele. E chegamos de pastor, puxa, você está com uma rádio, vê um horário para nós. Ele falou o preço, é uma coisa infinita, não tem lógica. Não tinha lógica a gente pagar aquilo, sabe? E aí nós começamos a falar com ele de ter um programa. Ele falou, olha, ele até me chamava, Carlão, faz o seguinte, eu tenho uns horários lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você quer esse horário? Eu falei, não, vamos sim. E a nossa vida virou de ponta cabeça, porque ficou uns 3 meses a gente fazendo isso, né? Não sabia mais o que era dia nem noite. Meu Deus. Porque ele passava a noite inteira acordado, esperando vagar o horário lá. Meu então a gente Deus. ia pra rádio. Trocou o dia pela noite. Dormíamos, às vezes, no escritório, no chão, do lado dos escritórios que tinham. No chão, Vocês esperando... eram jovens nessa época, né? Era, faz tempo, hein? Aí faz essas Faz. coisas, né? E o Jeto e o Gabriel, muitas vezes, deitavam lá no Jogado chão. lá junto. Ah, eles também já estavam Eles nessa são época. rato de estúdios, bichinho. O Gabriel, às vezes o cara da mesa não ia, ele pegava a mesa, ou de repente ele estava lá, deixa que eu pego aqui, ele pegava a mesa lá Olha. e fazia Meu Deus. a mesa, o programa para nós. Prodígio. Né? Muito bom. E foi uma coisa assim tremenda, porque aí depois teve uma situação que a gente ia ter que deixar a rádio, e o programa de rádio era muito caro. E eu cheguei, nós fomos conversar com o pastor Jader. Jabes. É que... Jader é o nome do médico. É o médico que me operou, que nós vamos contar daqui a pouco. Vamos contar essa. E aí eu cheguei para ele e falei, pastor, me dá o horário das 11 horas da noite. Porque ele cedia para nós. Ele falou, não, mas eu não, como é que vocês vão fazer como? Eu falei, Ele não. sabia que nós não tínhamos condições financeiras de pagar. Eu falei, mas eu vou te pagar. Eu vou fazer um chá de mulheres. Gente, eu quase infartei. E ela estava do meu E lado. olha, eu toquei no fogo. Obrigada. É o evangelista Isso, já contando. Já Isso. contando com a ajuda. Nossa, gente. E aí, meu amor, quer falar alguma coisa? Não quero falar nada, gente, não quero nem lembrar disso. Olha, se eu inventar alguma coisa assim, você não pode reclamar, viu, Dai? Mas ele inventa várias. Eu tô aqui. Ele vive me colocando no fogo. A primeira vez que a gente foi falar na rádio, ele, eu, e pior que quem vê pensa que eu sou muito desinibida, né? Aham. Eu falava, amor, eu vou atender telefone, você não ouse. Aí eu atendia o telefone, pegava os pedidos de oração, levava para ele. Um dia eu fui levar o pedido, ele segurou minha mão aqui e falou, e a minha esposa está aqui e ela vai falar quem foi que ligou pedindo oração. Gente, a minha voz assim, ó, a irmã Maria. Gente, pensa num negócio que eu quase infartei. Meu Deus. Quase infartei, Então o ele dente começou batia sozinho. no... Gente, terrível, terrível. Mas isso foi na Boa Nova de Guarulhos, antes da musical. É porque a timidez, eu também sou muito tímido. Gente, é horrível e é algo isso. que a gente tem que vencer, Tem. né? Porque nos impede de fazer o que Deus quer que Fica que a perto gente dele que faça. você vence Eu, rápido. eu sou tímido também, Você mas a coloca. timidez é um negócio passageiro. Daqui a pouco passa e você fala, pô, por que eu não fiz? Então olha, faz na hora. olha que interessante, é verdade. Pra tudo que ele é tímido, eu não sou tímida. Pra tudo que eu morro, ele não é um pouco tímido. Ah, então. Aleluia, a gente né? vai, Completo. vai andando junto, né? completa. Ombro a ombro. Amém. E aí eu falei ao pastor, vamos fazer um chá de mulheres. Ele falou, mas como chá de mulheres? Eu falei, não, naquela época lá, era mais ou menos ali entre 13 a 17 mil reais, que era uma hora de rádio. A gente tá falando de mais de 20 anos Sim, atrás. 2001, 2000. 25 anos. Hoje, se for é perto de 100 mil reais a hora da rádio. Então, eu cheguei para ele e falei, não, vamos fazer um chá de mulheres. Mas como chá de mulheres? Eu falei, não, nós vamos fazer um chá de mulheres, nós vamos convidar 1.000 a 1.500 mulheres e a gente, a R$10, a gente Meu paga isso aí. Deus. E ele olhou Imagina pra eu Beca. imaginando que eu ia ministrar para 1.500 mulheres. Até ele chegou e falou, pô, mas tem pastoras hoje aí que tem renome, que tem tudo, não coloca 1.000 mulheres no lugar. Eu falei, olha, Deus vai fazer uma obra. Ai, Jesus. A convicção. A fé. E ali foi... Gente, isso já... Aqui já tem um segredo muito grande de Deus. Eu não concordei nem um pouco com o que ele falou. Eu falei, ele tá ficando louco. Ele ainda vai jogar bomba na minha mão. Não. Aqui na rádio, eu tô na rádio, ninguém tá me enxergando, ok. Mas eu peitar 1.500 mulheres, não vou. Sangue de Jesus. Mas você já ministrava? Eu Não? ministrava louvor e acabou o louvor, tchau. Não pregava? Não, só na rádio. Sim. E aí, eu não concordei, mas eu sei que
Reino dividido tem fim. E aí eu comecei a falar, Senhor, me capacita. Eu não tenho. Gente, eu ficava sem comer. Eu usava 34 de preocupação. Acabava um encontro, porque nós fizemos isso durante uns 5 anos. Todo mês. Deus. Faz 5 vezes Levantava 12. o dinheiro pra rádio. Quanto dá? 5 vezes 12. Quantos reais eu vi? Era 1.000 e 1.500 mulheres por mês. Me dá até frio na Aí, barriga de pois é, pensar. terminava um. Eu pensava, o sangue de Jesus tem poder, o mês que vem tem outro. Não tinha sossego. Meu E eu falava, eu Deus. já falei tudo, não tem mais o que falar. Já não sei mais o que vou dizer, socorro. Gente, era tremendo. Era só até subir no púlpito e ia com o coração aqui, com taquicardia. Pegava o microfone, aí o Espírito de Deus vinha. Uau. Mas eu sempre aprendi isso de reino dividido. E ele estava fazendo uma coisa certa. Mas mesmo que ele estivesse fazendo uma coisa errada, a última palavra é dele. Sim. E aí eu teria que dizer, ok. E falar, Jesus, agora limpa o meu coração para que seja ok mesmo, né? Não só daqui para fora. Sim. Mas Porque pela obediência de um, o Senhor vai fazer não dar ruim. Mesmo que seja um troço que não é legal que ele decidiu. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Uau. Isso é Que Deus tremendo. faz. Glória a Deus. Dá pra Isso é ver que porque o nós ministério não de vemos. vocês, de casais... O negócio é de casais, não É. O negócio que flui aqui é com, é com família. E eu sei que, olha, chegou assim, o pastor falou, não, poxa, não, Taninha, ela é doida. Ele falou, eu sei. O Jabes falou, Taninha, o Carlão é doido. Minha filha, eu não estou desmerecendo você. Eu falei, eu sei, Jabes, ele é doido mesmo. Eu concordo. E aí ele cedeu, 11 horas da noite, 15 dias ele chamou a gente porque o pessoal se levantou, né? Pô, como que você dá um horário para ele, dá 11 horas assim? Mas nesses 15 dias, nós já tínhamos vendido 1.500 convites para o primeiro chá e já tinha aberto o segundo mês e já tinha vendido para os Deus. dois. Aí nós chegamos no pastor, tá aqui, ó, Glória a de Deus. lá para Sim. cá. Aí Deus não parou abençoou, mais. assim, foi um negócio tremendo que Deus fez. O pastor cedeu a igreja dele, Oh, porque a gente já que Deus tá em abençoe Guarulhos, muito. É. Ah, gente. entendeu? Fizemos 4 meses aqui, depois começamos Vila Mariana, e depois nós acabamos muito na Casa de Portugal. A gente alugava a Casa de Portugal lá uma Nós fizemos Sara segunda-feira. Brasil também, Rádio Sara Brasil. né? Sara Brasil também. Meu Deus. Eu sei que, quanta olha, E nisso história. o trabalho já estava acontecendo em Guarulhos Sim, também, né? A sim, sim. igreja. E a igreja vinha toda, sabe? A gente trazia o som, desmontava o som da igreja, Fazia Casa de trazia para Portugal. Casa de Portugal, montava tudo lá. Casa de desmontava. Portugal é uma casa de eventos? É a Casa uma de casa de Eventos, é eventos. na Avenida Liberdade. Ah, tá. É um lugar grande, assim, que tem um lugar grande embaixo, a gente fazia. Sim. Meu Deus. E Deus fez coisas, assim, aí e muita gente se converteu, Glória a muita, Jesus sabe? por isso. Olha, hoje a gente vê pastores, assim, que estão na igreja e que eram bêbados, que por causa da rádio se converteu, foi para a igreja, abriu o ministério. Sim, tem muitos pastores. Meu ministérios. Glória a Deus. Deus. A gente conhece Muitos muita pastores. Muitos gente. Inclusive, eu quero testemunhos, mandar um abraço muito especial para o pastor Jabes e toda a família Alencar. Ah, Por a quê? Zíbia deve estar assistindo. A A Ziza. Ziza. Olha, todos, porque eles tiveram um coração muito aberto. A Amém. gente sabe que o pastor Jabes quer o pastor, mas se Sim. houvesse levante, não tem como, né? E eles concordavam em deixar 2 doidos de Guarulhos, porque nós fazíamos um culto de sexta-feira na igreja também, e eles concordavam. Amém. Olha que o Senhor Glória a Deus. abençoe grandemente. Eu sei que todos que foram salvos nesse tempo e famílias restauradas, Amém. eu sei que nós vamos dividir esse galardão. Amém. Não vai ser só para nós, Verdade. porque a gente não Sim. vê as É uma participações união. Sim. de quem a gente não sabe, mas tão útil, né? Tão Com útil. certeza. Quem trabalha com rádio ou qualquer meio de comunicação sabe o quanto isso é eficaz, assim, como que Deus opera e entra em lugares assim, que a gente não tem ideia, sabe, de restauração de lares, de famílias, de pessoas que se matar. Tinha um rapaz que ia se atirar daquela ponte, que era perto na musical ali, que passa... Doutor Arnaldo. a doutor Arnaldo, ele ia ser tirado de lá. Meu Aí o Deus. rádio dele sintonizou na rádio e a gente começou a falar, não sei, ele Uma parou. coisa louca, gente, Ele foi isso para a é muito igreja, doido. ficou Meu ficou Deus. anos com a gente na igreja, depois não sei o que Glória a aconteceu, Jesus. mas
Mas assim, Deus faz, Deus é Deus. Sim. Sabe, quem que é Deus? Eu sou. Quem que é eu sou? É aquele que faz o que ele quer fazer. Glória Então, a não Deus. sei se você está em casa aí, está precisando de alguma coisa. Nós vamos estar falando alguma coisa assim, do que Deus fez comigo, de um testemunho. Mas é pela fé. Amém. A gente tem que crer. Sabe, É não é... verdade. Às vezes até eu vejo assim, a gente sabe dos dons do Espírito, Sim. de pessoas às vezes, que trazem uma profecia, trazem uma visão, vou falar isso, vou fazer aquilo. Mas o que nós temos que crer é naquilo que Deus falou pela palavra. E ficar em cima da palavra, porque é pela fé. Quantas vezes que eu me ajoelho e começo a orar e falo, Senhor, eu não tenho função, não tenho como, mas é pela fé, eu creio. Sabe, e se eu creio, eu tenho que mudar a minha cabeça. É uma coisa que a gente vê, isso aqui é uma coisa tremenda, porque eu vejo muitas pessoas chegar em nós somos pastores, falar, não, eu vou mudar, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, só que não é mudança. Não existe mudança no reino de Deus. O que existe é transformação. Amém. Porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o que é. Amém. Então, se eu falar, não, eu vou mudar, eu vou deixar de beber agora, eu vou deixar por uma semana e meia, mas eu volto. Mas se eu buscar aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é não se sujeitar a esse mundo, Sim. mas transformai-vos pela renovação da palavra, o que eu tenho que fazer? É trazer a palavra na minha mente, falar, Senhor, agora eu sou isso porque o Senhor fez isso comigo. Eu posso caminhar nessa posição porque o Senhor é Deus. A tua palavra diz, está escrito. Jesus venceu o diabo como? Está escrito. Glória a Deus. Está escrito. Verdade. Essa palavra é Pela fiel palavra. e verdadeira. E ela faz aquilo que ela diz que ela faz. Então, se você está passando por uma luta, por um problema, por uma situação talvez insondável, falando, não, acabou, Deus transforma. Glória Deus é Deus que Ele entra, que ele faz o milagre. Amém. E a gente tem quantos testemunhos aí? Então, a gente tem que crer na palavra e saber. E até o testemunho que nós vamos falar, vamos contar, Se quiser, já- verdade. que é uma coisa assim, sabe... que a luz dos homens, sabe, eu não tenho osso na cabeça. Eu não tenho osso na cabeça porque o médico jogou fora, ele não guardou o osso, ele podia ter guardado para colocar de novo. Ele jogou fora porque ele sabia que eu não ia viver. E eu estou aqui hoje. Se houvesse chance de vida, eles não jogam fora, né? Eles preservam. Ou eles colocam dentro da pele e preserva, ou eles guardam em algum lugar para não morrer o osso. E depois coloca de novo, para não ficar aberto, eu né? não sei como está a câmera, mas eu não tenho... é Eu não aquela tenho ali, eu não tenho osso daqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui uma... a minha aqui, mão ó. Meu embaixo Deus. da... Aham. Agora vira Daqui aqui, ó. Olha a até minha aqui, mão aqui, ó. ó. Põe a mão aqui, ó. Nossa, é mesmo. Ele quase Um desmaiou. pedaço grande, né? Um pedaço Muito grande. É, muito grande. Um Tem que tomar milagre. cuidado, assim. Então vamos contar Quando o eu vou testemunho. jogar bola, E por falar nisso, né, vai ter um Só esse lançamento, né? Isso. Que faz parte, uma música que faz parte de tudo isso que Desse vocês testemunho. viveram, desse testemunho. O Gabriel vai lançar dia 15 15 desse mês. de Então, abril. Música Ser Forte, né? Ser Forte. Isso aí, já E fiquem vai antenados. vai ter tudo a ver com esse testemunho. É isso aí. Glória a Deus. Então vamos ouvir esse testemunho, até uma curiosidade aqui que eu estou até pensando, porque a gente vê muitas vezes pessoas que se achegam a Deus por causa de uma crise, né? De uma doença, uma enfermidade na família e se achega a Deus. Então a gente vê que tem uma ótica num testemunho dessa forma, de alguém que não conhecia Deus e através daquela situação se achegou a Deus. Mas é interessante ver uma experiência que vocês tiveram de pessoas que já andavam com Deus, porque na ótica de muitas pessoas isso é... Não teria Por que que cabimento. vai? Por que isso? Exatamente. Vem Agora. questionamentos, né? Então eu creio que vocês vão poder compartilhar o quanto isso Deus fez ser bênção, né? Transformou isso em bênção na vida de vocês. Então, vamos começar logo a contar isso aí, porque É bem creio isso que vai mesmo. edificar a fé de muita gente aí. Eu lembro que antes de começar tudo isso, o Senhor me deu uma palavra. Porque assim, nós tínhamos um programa de TV em Guarulhos, na Rede Super, e nós gravávamos 5 programas de uma vez só. Pegava para gravar para a semana inteira. Aí nesse programa, ele começou a dizer, nossa, amor, que dor de cabeça, dor de cabeça. Eu falei, dor de cabeça, opa, bolsa de mulher, né? Remedinho, tó. Sim.
Bom, passou uma semana, essa dor de cabeça não passou. E aí, nós fomos para o hospital. Falar, toma uma injeção, uma coisa mais forte e pronto, né? Deve ser fígado, aquelas coisas que a gente fica... E chegou lá, quando chegou lá, o médico... Ele falou para o médico, coisa que eu não sabia. Homem faz essas coisas. Ele falou, eu não estou enxergando daqui para cá. Só estou enxergando desse lado pra para cá, cá. não enxergava. Para cá não enxergo. A hora que ele falou isso, o médico falou, você vai fazer uma tomografia agora. Eu pensei, que tomografia? Para quê? Vai, a gente está com pressa. Vai fazer uma tomografia. Tá, fez. Quando ele pegou a tomografia, ele falou, você está internado. Você está com tumores na cabeça. Olha, gente. Tumores. Tumores. Essa hora, o Senhor falou comigo. Você confia em mim? Você sabe quem eu sou? Meu Deus. Não esqueça de quem eu sou. Tum. Só isso. Gente, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Bom, aí o médico, ele começou com os preparativos da cirurgia. E o Jeter e o Gabriel, eles tinham quantos anos? Ô, gente, 16 e 18. Que era Isso aí, o isso aí, Ah, isso aí. eles eram adolescentes ainda. e Que ano que foi isso? 2009. Acho que 2009. 2009, é. aí o Jeter, aí o médico falou isso. Gente, eu fiquei sem chão. E a primeira coisa é minha preocupação muito com eles, né? Novos. Sim. De dizer, não abram a boca para questionar o porquê. Não abram a boca. Eu também não sei o porquê, mas nós vamos saber depois. Mas não abram. Não murmure da boca para fora e nem da boca para dentro. Porque às vezes você não fala, mas o seu pensamento só Deus sabe, né? Meu Deus. E aí eles... e glória a Deus. Aí, Isso foi bem no aniversário do Jeter. Foi no dia do aniversário do Jeter. Nossa. Que nós saímos, que eu falei, tinha um churrasco, ela falou, eu vou deitar, ou então... ele não aguentava mais ficar. E eu Bom, deitar. aí ele ficou internado, começou os preparativos para a primeira Fazer cirurgia já. E aí, nesses preparativos, ele com o travesseiro no quarto, nós estávamos no quarto com ele com o travesseiro no rosto, ele virava de um lado, virava de outro. Ele não fazia barulho, mas você via que ele estava se segurando para não deixar a gente mal. Sim. Mas ele não estava aguentando. Meu dor. Deus. Aí, meu sogro estava nesse dia conosco no quarto, e eu falei, eu vou lá no postinho. O postinho que fica no corredor do hospital, né? Ver se tem alguma medicação, porque Sim. acho que já passou o efeito, sei lá. Aí eu fui lá, eu falei com as meninas, elas disseram, não, a gente já deu tudo. A gente só pode dar alguma coisa agora se o doutor prescrever. Mas aí o doutor tinha deixado o celular comigo. O número do celular eu liguei. Doutor, meu marido está contorcendo de dor. Está contorcendo de dor. E aí ele falou, o senhor pode ligar aqui, falar com as meninas, Sim. tal, tal. Ele falou, o seu marido está com frescura. Aleluia. Deus. O seu marido está com frescura. Ele não está com nada. Como assim? Até eu ia ficar lá falando, ai, com a mulher babando em cima, os filhos babando, até eu. Gente, o meu sangue ia... Então, pra quê? Por que que um cristão vai parar num lugar desse? Não é porque a gente é frequentador de igreja, ou, como ele falou aqui, os dons do Espírito, e que, glória a Deus, a gente tem, mas eu ter do Espírito é uma coisa. Agora, quanto que o Espírito tem de mim? Quanto que ele tem do meu eu? Da minha renúncia? De eu passar por cima daquilo que eu não entendo e acatar a sabedoria de Deus, que é loucura. Loucura para os homens naturais, né? E aí, Jesus. quando ele falou frescura... Mas a cirurgia é marcada. Marcada. E o médico falou isso. Estava terminando os últimos exames, né? Eu acho que ele ia operar no dia seguinte. E aí, quando eu ouvi isso, gente, o meu sangue subiu assim, ó. Eu já tinha passado por um outro processo, que isso pode ser testemunho para um outro dia, se vocês quiserem. Vamos marcar já. Porque eu era muito igual todo mundo é. Assim, o que é certo, certo, o que é errado, errado. A gente julga as coisas, hein, né? Mas a gente julga baseado naquilo que está lá em Gênesis, que foi aberto a visão, o conhecimento Do bem e do mal. da visão do bem e do mal, do ponto de vista não divino, Humano. Né? humano.
Então, eu tinha essa visão humana e ok, o que é correto é correto. Quando ele falou isso, meu sangue subiu assim, ó. E me veio... Gente, mas isso que é interessante, a gente tem que prestar atenção. Eu não tive visão, não ouvi voz, nada. Mas todo pensamentozinho que vem contra você mesmo, desconfia que é o Espírito Santo de Deus. E ele é muito sutil. Porque o inimigo não vai ser contra você e nem você. E assim, me veio, quieta. Você não vai falar nada. E eu, já que eu levantei o celular para cima, sua lágrima descendo assim, ó. E ele falou, ele já tá tomando morfina, que dor é essa? Ele tá com frescura. Eu falei, ok, doutor. Então tá bom. Então, muito obrigada. Meu Deus. E o senhor falou, você não é justiceira de ninguém. Meu Deus, olha aí. Ai. Aí eu falei, ok, doutor. Aí fui chorar no corredor do hospital. Primeira prova, né? Primeira prova. Você não é justiceira de ninguém. É para isso que é por isso que cristão é provado. Porque o justo é o justo, não é o injusto. Sim. Ele é como a luz da aurora, que vai brilhando pouco a pouco até ser, né? Dia perfeito. E até que Jesus volte, gente. A gente tem coisas para... Se tem. Não tem ninguém feitinho na terra, preparadinho. Já Viu, mesmo. você que está nos ouvindo aí. Não né? tem. Continua se submetendo ao trabalho de Deus, né? Todos Mas é nós, maravilhoso. né? Quando Tenta a gente se entender o que é submete- que Deus está fazendo. Pois é. É. Não é... O que Deus está falando. Pois é. Aí o médico falou isso, aí eu fui chorar no corredor do hospital e lavar o rosto com água gelada para não entrar com o olho vermelho. Porque o meu pai estava lá. Porque o pai dele estava lá e o pai dele é o Todo-Poderoso. É que agora já está na glória, mas quando era... É o Todo-Poderoso. Ia E eu ficar bravo. falei, o quê? Ele tinha muitos contatos. E eu falei, a hora que eu fui entrar no quarto, eu lembro da maçaneta toda vez que eu conto isso. Me veio 6 coisas eu aborreço. A 7ª eu abomino. É aquele que joga um contra o outro. É a minha justiça própria, podre. Falou, mas se ele perguntar, eu só vou dizer a verdade. E quantas pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora, que passam lutas e lutas e lutas, baseado nesse raciocínio de, eu só falei a verdade. Tem verdade que não precisa ser dita. Vai edificar alguém? Ou vai trazer confusão? Ou vai trazer divisão? Sim. Tem verdade que não precisa ser dita. E aí, eu lembro que eu abri a porta já assim, falando, nossa, Jesus, por favor, o senhor não está me amando, não é possível. Meu Deus. E aí, Ele sofrendo de dor e você sendo moída, né? meu sogro falou, o que é que você... O que o médico disse? Eu falei, então, eu liguei. Ele disse que ele já tomou uns remédios bem fortes, não quis falar morfina na frente dos meninos, os remédios bem fortes, então vamos crer que vai passar a dor. E falando, Jesus, não deixa ele me apertar mais, que o veneno está quase pulando. Não deixa ele puxar mais o assunto. Uma vontade de falar, olha, ele falou que está com frescura, blá, blá, blá. Que ele ia falar, quem é o médico? Peraí. Ele lascava o médico, com certeza. Mas aí eu fiquei quietinha. Ok. Aí ele foi para a primeira cirurgia e o médico chegou em mim e falou, Tânia, os tumores estão aqui atrás da cabeça. Meu Deus. Chegaram 3 neuros em mim. Ele falou, eu sou do serrote, o outro falou, eu sou do não sei o quê. 3 especialidades de neuro lá. E nós vamos abrir a cabeça dele com um oncologista do lado, já para ver se é câncer, se é maligno, se é benigno. Tá. Mas uma coisa é certa, prepare o seu psicológico. Ele vai voltar cego. E eu aqui na minha cabeça, o sangue de Jesus te repreenda. Porque foi essa região de Porque trás. a região de trás tem a ver com a visão. Ele falou, nós vamos manusear isso. Com certeza vai dar ruim. Era o mesmo médico? Mesmo médico. Aí eu falei, e aqui há poder no sangue de Jesus, não vai voltar a sair coisa nenhuma, o sangue de Jesus... Bom, fez a cirurgia, voltou cego dos 2 olhos. Gente, quando eu vi aquilo... Não, Meu gente. Deus. Pensa assim, alguém que até uma semana atrás está no 220, 350, sei lá, Sim. que voltagem que é a dele. E de repente E de mudar repente, da água pro vinho. É. Meu Deus. E uma coisa que nós fazíamos, desde que internou, antes da primeira cirurgia, o tempo inteiro e durante as cirurgias, nós louvávamos o tempo inteiro. Eu, Jeter e Gabriel.
Nós louvávamos o tempo inteiro. Minha arma é louvor. E nós louvávamos, Glória a Deus. louvávamos, ok. E aí ele voltou cego, aí foi pra UTI, e aí nós entrávamos na UTI, aí a gente vai fazendo amizade com as pessoas que têm parentes lá na UTI também, né? E quem é que você tem? É filho, marido? Vai. Uhum. E aí eu ia fazendo amizade com as mulheres ali, tal. Quando a gente saía da UTI, sempre vinha uma mulher atrás de mim, alguém vinha atrás de mim dizendo: Tânia, eu escutei você cantando com seus filhos. Gente, eu falava: o sangue de Jesus tem poder, você não escutou? Porque a gente cantava fazendo uma conchinha assim, ó. Como que alguém lá do último mesmo? leito ia escutar um negócio desse? Eu falava: você não escutou? Tanto escutei que minha filha sentou na cama, dizendo: mamãe, de onde vem esse som? Meu A Deus. menina que já não sentava, que já não sei lá o quê. Gente, toda visita tinha um milagre, pelo menos um milagre. Meu De Deus. cura. Glória a Deus. E aí eu falava de Jesus para a pessoa e tarará. Foram entregues 49 Bíblias por causa de conversões. Uau, Então, dentro do que hospital, benção. Dentro do hospital. Evangelista, né? O evangelista tombou e eu tive que assumir. Aí, ele estava cego e tal. E aí, teve alta da UTI. E eu falando... A outra coisa, as pessoas ligavam: e aí? Como tá? Gente, isso é tão importante. E a gente tem esse lema lá em casa: só fale aquilo que você quer que aconteça. Mesmo que seja verdade, se você crê em Deus, no Deus que transforma, então está daquele jeito, mas não é. Então o pessoal dizia: como foi a cirurgia? Eu dizia: foi uma bênção. Ele já voltou, falava tudo de bom, só não dizia que estava cego. E eu dizia: vocês também não falem. Não declarem isso. O seu pai não está cego. Ele não vai ficar cego, ele está, mas não vai... Ele não é, ele está. Ah, Jesus. Tá. Falava que não tinha sequelas ou não entrava nesse? Não, pessoal, graças a Deus que eu não apertava muito, eu também não dava muita onda. Sim, sim. Falava, foi tudo bem. Foi tudo bem, glória a Deus. É o poder da palavra, né? Exatamente. E quando vai ter alta e tal... E é uma visão daquilo que crê, né? Exatamente. Eu Daquilo dizia: que não vai ser isso. tá vendo lá na frente. Exatamente. Eu dizendo: ele não vai ficar. Não vai ser isso em nome de Jesus. Então, não vou dizer isso não, porque começa... Até para pedir oração, gente. Porque crente não fala mal um do outro, né? Crente não fofoca. Crente pede oração. É triste isso, Meu né? Deus. É tipo, que eu quero contar... Tô louca para contar uma fofoca aqui do irmão, né? Vamos orar por ele, porque eu vi ele ali com uma mulher. Tá querendo Meu fofocar? Deus, sim. Misericórdia. Bom, aí eu falei: não, vamos. Ok. E aí, ele cego, entra o doutor e diz: ele precisa abrir a cabeça novamente. Quando abriu a primeira vez, viu que não eram tumores, eram abscessos, eram bolas de pus, que pela tomografia dava a impressão de tumor, mas não era. Glória a Deus. Mas eram várias. Muitas. Aí tinha que lavar, tinha que abrir, lavar, tirar Lavar e fechar de novo. e fechar. Meu Então, Deus. o manuseio no cérebro era muito grande. Então, aonde tocava, dava uma sequela. Meu Deus. E eu digo assim, as sequelas que eu vou dizer são as mais... Mas teve muita sequela. Muita. Bom, e aí... Aí essa segunda cirurgia seria quantos dias depois? Ai, Jesus, eu Tudo acho sabia que foram tudo. 16, eu Acho que As todas... 4 cirurgias. Foi tudo Ele já está muito... contando o final do filme, não era para contar. Bom, aí, ele cego, Tudo rápido, segunda né? cirurgia. Da segunda cirurgia, ele voltou paralisado, assim, igual quem tem AVC, paralisou todo Um mundo. lado. Meu Deus. Gente, E a cegueira continuava. a cegueira continuava, cego e paralisado. E a gente entrava na UTI, Meu Deus. todas as vezes, em todos os horários de visita, a gente entrava na UTI, era assim, como nós moramos em Guarulhos, o hospital São Luís de Santo Amaro. Nossa, lá longe. Então a gente vinha e ficava, e quando acabava a visita, a gente ficava por ali, sentado na escada, adorando o tempo inteiro, louvando Os três. Até a próxima visita. Meu Deus. E continuou. A gente entrava, vinha gente correndo atrás de mim. Tânia, meu pai voltou do coma. Tânia, não sei o que lá. Tânia, não sei o que. E Tânia, não sei o que lá. E Tânia, eu falava: que legal.
Tal. Aí tinha um senhor só que eu não falava. Ele era muito sério, muito fechado, assim. Dava a impressão que ele era bravo, não sei. E esse senhor, um dia eu saindo da UTI, ele bateu no meu ombro e falou, moça, eu falei, ai, vai falar que ouviu cantando e vai me dar uma bronca. Mas, gente, eu tenho pavor de tomar bronca. Tem gente que é cara de pau. Eu não sou. Assim, não. Você não gosta. Não gosto. Então a gente cantava assim, ninguém ouvia. Aham. Esse senhor falou assim, olha, nunca pare de cantar com seus filhos. Gente, eu gelei, eu falei, ele ouviu. Jesus. Ele falou, a minha filha, você percebe que eu venho sozinho para o hospital? Eu venho sozinho, eu tenho esposa. Mas a minha esposa não aguenta mais ver a minha filha no estado que ela estava. Meu Deus. Eu não lembro mais da cirurgia que ela tinha feito, só que deu depressão nela. E ela foi definhando ao ponto de não abrir mais os olhos quando os pais vinham visitar. Não falava, não abria os olhos. Então a mãe não aguentava mais ver isso e só vinha o pai visitar. E ele falou, mas quando colocaram o leito do seu marido perto do leito da minha filha, vocês, a primeiro dia que colocaram e que vocês começaram a cantar, eu falei, meu Deus, como é isso? Meu Deus. A minha filha abriu os olhos e falou, papai, que música é essa? Meu Deus. Papai, da onde vem isso? E a expectativa da minha filha começou a ser esperar o horário de visita para que vocês cantassem. Gente, coisa e linda. hoje, minha filha, a minha filha está tendo alta da UTI, ela não vai para semi-UTI nem para o quarto. Glória Ela está a Deus. dispensada para ir para casa. Gente, ao mesmo tempo que Arrepiada, eu também arrepio, ao Meu mesmo tempo que eu dei Deus. glória a Deus, assim, de alegria, passou o glória de alegria, eu falei, Jesus, mas ele continua cego e paralisado. Por que com Os ele milagres acontecendo ao redor. não? Por que com ele não? Gente, quantas pessoas que passam por isso de falar, gente, eu oro pelo outro, eu vejo Deus responder, mas na minha vida o troço não rola. Então, aí tem. Aí, Quem tá se identificando aí, hein? pois é, gente. Aí eu falei, Senhor, mas por que com ele não, Senhor? É aqui, Jesus. Sim. É ele. Gente, aí novamente o pensamentinho, não vi anjo, não vi nada. Um pensamentinho assim, ó, egoísmo. Deus quer tirar o meu egoísmo. E eu falei, egoísmo? E aí, a nossa autodefesa já é uma tribulação, né? Eu falei, egoísmo do quê? Quanta mulher que eu atendo e que elas não estão nem aí pro marido. Se tivesse numa situação dessa, eu ia estar falando, glória a Deus, falta pouco para levar. E eu casar com outro. Eu sei, eu tenho, faz 30 anos que eu faço gabinete pastoral. Orando, inclusive, para Deus levar. Prepara e leva salvo esse traje. Eu já vi tanto. Eu falei, eu que amo meu marido. Aí eu falei, Tânia, para de questionar. Eu sempre falo, tem duas Tânia, não é duas Tânia. É o espírito e a carne, né? Sim, A sim. velha, né? A velha. E a gente tem que saber quem a gente vai deixar vencer. Exato. E eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tipo assim, cala a boca. Eu falei, egoísmo, Jesus, eu não entendi o egoísmo, mas tá bom. Por que será que é o egoísmo? Me fala. Para eu arrumar, eu não estou entendendo. Aí me veio, já não era para você estar satisfeita, feliz, alegre, sabendo que eu entro com vocês nessa UTI toda hora que vocês entram. Uau. Eu saio, eu entro, eu curo, eu salvo. E o seu egoísmo quer que ele saia de lá e tchau Nossa. pros outros. Meu Deus. Meu Se Deus. se salvar, salvou. Se curar, curou. Qual que é o nome disso? Eu falei, é egoísmo. Jesus! Gente, mas é difícil você ir contra você. Você se render Sim. a esses pequenos toques do Espírito Santo. Cheguei nos meninos, porque eu dizia assim, vamos adorar a Deus, porque Deus vai curar o pai. Vamos adorar a Deus, porque Deus vai. Olha, adora, adora, adora. Cheguei neles e falei, vem cá, eu errei. Ensinei vocês errado, estava tudo errado. Nossa. O Senhor falou que eu sou egoísta. E estou ensinando vocês a ser igual eu. Muda a rota. Deus falou que nós temos que entrar lá. Eu entendi da parte de Deus que nós temos que entrar lá para que a glória de Deus se manifeste e Ele faça o que Ele quiser. Se vai curar o pai, não sei. Mas que Ele continue salvando gente igual está salvando e curando.
Meu Deus. Gente, e eu confesso que não foi na primeira visita que eu consegui entrar de boa. Eu fui me esforçando. Nem na segunda, eu não sei em qual A visita. expectativa, né? É. Continua lá, né? Porque você fala, e os testemunhos chovendo em cima. Aí que começou a chover de testemunho. Uau. E menos ele lá. Meu Deus. Aí eu lavando as mãos um dia para entrar na UTI, e ele cego e paralisado. Lavando as mãos, eu olhei de longe, ele deitado lá. Ele estava. Lembra que ele está cego e paralisado. Ele estava sentado com uma bandeja, cortando um bife com garfo e faca. Eu falei, o quê? Gente, acho que eu nem enxaguei a mão direito. Eu saí rasgando assim, ó. Ele tinha voltado a enxergar e a se movimentar. Glória a Deus. De um dia pro outro. De um dia para o outro. Eu acho que é bem Meu aquilo. Deus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Ah, tem. Meu Deus. Ah, como ele tem poder. Tem Quando poder. tudo deixares no altar. Oh, Uau. aleluias. A hora que eu desencanei, não foi... Na hora que você entendeu Isso, e falar, o trabalhar não, o Senhor de tá Deus. aqui, o Senhor tá aqui, o Senhor tá Sim. aqui. Larguei, Deus falou, Tontó, enxerga e se movimente de novo. E ele começou a se movimentar. Tivemos a alta da UTI, e aí fomos pro quarto, pra CM-UTI. Estamos lá, entra um médico, novamente. Dr. Jader, por isso ele confundiu Jabes com Jader. Dr. Jader. E ele entrava, ele gostava dos meninos. O médico era desviado da igreja do sétimo dia. Eu não sei se é sétimo dia ou da promessa, mas é. Aham. Eu guardava o sábado. E aí, revoltado com tudo. O médico? É, porque era desviado, filho de pastor. Eu falava, meu filho, sabe de nada, inocente. Eu também sou filha de pastor. Aí, tudo bem. Aí, esse médico entrou e ele falou, Tânia, nós vamos ter que fazer a terceira cirurgia nele. Gente, eu falei, pelo amor de Deus, ele acabou de voltar da sequela da primeira. Como da primeira Da e segunda? segunda. Porque a primeira e e a segunda acumulou. E a sequela tinha passado, né? Aí vai Passou, fazer eu outra falei, vai cirurgia. mexer de novo nessa cabeça. Ele falou, nós temos. Aí eu, pro Jéter, vamos adorar Deus? Jéter e Gabriel, vai, manda. Então ele estava sendo acompanhado, fazendo mais exames. Sim, fazia tomo todo dia para saber Todo como dia. estava. Para saber se E o a pulso dor? estava evoluindo. Continuava doendo? Eu praticamente eu dormia. Por isso Ele você não está lembra. contando. Eu não lembro nada. A dor foi só o primeiro dia para Deus fazer tuf na minha orelha e falar, justiceira. Parou. Meu Deus. Entendi. Aí o médico anunciou a terceira cirurgia e eu, o Jéter e o Gabriel, vamos adorar. E a gente começava a adorar. Louvava, tá. Levou pro centro cirúrgico, a gente louvou lá. Tá, devolveu ele. Estamos lá para entrar na UTI para ver o que será que veio dessa vez. Estamos lá lavando a mão. Aí eu olhei, eu vi um médico dele em frente à cama dele com os braços cruzados assim. Triste. Meu Deus. Eu falei, o que o médico dele tá fazendo aqui? Porque fica o médico da UTI, não Depois de o cada médico paciente. Sim, ele É. vem, faz a... Mas ele estava ali esperando a gente. A hora que ele nos viu, ele veio correndo e falou, Tânia, eu acabei com a vida do seu marido agora. Jesus. O sangue... Eu lasquei ele. Eu falei, como assim? Gente, Meu eu me Deus. segurando assim, ó. Ele falou, eu tirei a fala dele. Ele falou, ele poderia ficar, porque sabia que é pastor, né? Ele poderia ter ficado paralítico ou ter ficado cego. A Bíblia já está o piloto automático na cabeça. Paralítico, vocês faziam uma rampinha no púlpito, ele subia lá e ia continuar a vida dele de pastor. Mas agora, ele não fala mais. Gente, o meu sangue subiu assim, porque caracterizou um erro médico na minha cabeça. E me veio, baixa a bola. Meu Deus. Agradece este médico. Porque ele está fazendo tudo o que ele pode e fazendo inclusive o que você nem sabe que ele está fazendo. E depois eu soube que o plano não aprovou nenhuma cirurgia e esse médico fez tudo de graça. Só que eu não soube disso antes. Deus. Jesus. O Senhor enxerga tudo, né? Meu Gente, e glória a Deus. Deus que eu abaixei a bola. Agora, olha o segredo.
O Senhor falou isso comigo. Eu abaixei a bola na hora. Não falei, mas aqui ainda assim. E eu falei, não. Mas aí Deus falou, agradece. Eu falei, agradecer assim, entre os dentes. Gente, começa na carne e termine no espírito. A gente é muito safado de falar, não, mas eu não estou sentindo, você é hipócrita. Você sabe o que é certo. Então Sim. comece o que é certo, nem que seja na carne. Porque no decorrer, no caminhar, o Espírito de Deus nos capacita. Quando Ele vê que você quer obedecer. Porque a gente não tem realmente condição de obedecer nada. Sim. É Ele E quem muita faz. gente Sim. fala isso, né? É. Mas se eu falar, não Eu vai sou ser... sincera, não vai ser de verdade. Não vai ser de verdade. Não tem essa, gente. A sua vida que vai ficar empacada. Começa orando que você vai ver. Que... Olha que coisa tremenda isso. Todas vocês viram que demorou a cura, né? Essa daí, eu falei, doutor Jader, não fica assim. Eu fui consolar ele. Meu Deus. Falei, doutor Jader, não fica assim. E repetiu o que Deus falou comigo. Eu falei, eu sei que o senhor está fazendo tudo o que o senhor pode. E fazendo coisas até que nós não sabemos. Ele regalou o olho para mim, encheu o olho de lágrima e saiu para não chorar na nossa frente. E aí nós fomos para vê-lo. Gente, foi a cena mais triste da vida. Ele sempre ficava de fralda, a cabeça enfaixada, era comum, que já era terrível. Mas esse dia ele estava amarrado. As duas mãos amarradas e as pernas. Meu Deus. Porque ele estava lúcido, ele queria falar e ele viu que ele perdeu a fala. Nossa. Só que ele fazia um barulho, ele ficava... Gente, Fazia a isso. impressão que eu tive, eu falei, ele ficou louco. Como um mudo mesmo, né? Mas a impressão, eu falei, ele perdeu um juízo, assim, sabe? Mexeu alguma coisa que deu um... Gente, me deu um negócio, e com os dois filhos juntos. Nossa, isso que eu imaginei, os meninos olhando aquilo. E eu fui Essa chegando falando, cena. amor, fica calmo, amor. Aí ele vai... Eu falei, amor, ó, aleluia. Eu falei, meu filhão, assim, ó, lembra que você estava cego? Até um pouquinho atrás, você consegue lembrar disso? Você lembra que você estava paralisado? Você está tão bom que precisaram te amarrar de tão bom de movimento que você está e enxergando tudo. Você lembra disso? Ele, Eu falei, então. Eu falei, nós vamos louvar novamente, como nós fazemos todas as vezes. E a presença de Deus vai se manifestar aqui, para fazer o que Ele quiser fazer. Curar quem Ele quiser Glória curar a aqui. Deus. E se quiser curar você, vai. Se não quiser também, vai fazer o que Ele quiser fazer. Aí começamos a cantar, e eu fui muito atrevida, que eu falei, você consegue... esse som que você faz, você consegue fazer na melodia da música? E ele... Aí nós começamos a cantar. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar. E ele... Glória a Deus. Aí virou as duas mãos para cima, as mãos amarradas. Isso eu lembro Conseguiu virar a faixa assim, ó. Uma das coisas que eu lembro bem é isso aí. Abriu as duas mãos. Antes dele começar a cantar, ele primeiro viu ele mexendo com as mãos, virou, ele ficou adorando com as mãos. Meu E Deus. parado. Aí que ele começou. Gente, eu vi aquilo, eu não posso Glória desabar. a Deus. Os filhos estão aqui. Ai, que vontade de gritar, de chorar. Meu pai estava lá também. O pai estava lá. E ele, com as mãos aqui. Do nada ele parou. Jesus, me cura! Ele falou. Gente, Glória a Glória a Deus. Deus. olha o segredo de uma Na hora, obediência na hora, instantânea. imediata. Meu Deus. O segredo da obediência imediata é resposta imediata de Deus. Glória a Deus. Todas as outras eu acatei, mas eu não consegui ainda, sabe? Agir, né? Isso, como? Esse daí, Deus, eu querendo matar o médico, eu botei a mão nele, eu queria catar, eu falei, doutor, não fica assim. Eu sei que o senhor está fazendo tudo que o senhor pode, ainda bem que Deus deu a frase, senão nem isso eu sabia fazer. Está fazendo tudo o que o senhor pode e está fazendo mais. E o médico, ele falou. Meu Deus. Aleluia. Saímos da Foi um UTI, negócio tremendo. teve alta da UTI. Glória a Deus. Eu falei, agora só vitória, só vitória. Vamos embora daqui. Estamos no hospital. Aguardando a alta na minha cabeça, né? Entrou o médico. Falou, então, Tânia, nós vamos ter que fazer mais uma cirurgia. Meu Deus. Eu falei, o sangue de Jesus tem... E aí, antes de eu murmurar, antes de qualquer coisa, eu falei, não. Gabriel, Jéter, vamos adorar? Vamos adorar a Deus. O Senhor está aqui.
O Senhor é digno de louvor. Olha o que o Senhor já fez com o pai. Olha o que o Senhor já... Olha e olha. E aí, começamos a adorar. E ele foi para a quarta cirurgia. Qual foi a sequela da quarta cirurgia? Ele não reconhecia mais nenhum de nós. Meu Deus. Ele olhava, Dá uma risada. sorria. Eu dizia, Falava. amor, você sabe quem sou Hã? eu? Falava. Meu Deus. Falava. Não, Falando assim. Não, falava, Falava, mas não reconhecia. Eu falava, você sabe quem sou eu? Não. E sorria, eu dizia, não sabe quem sou eu? Meu Pegava os Deus meninos, do céu. sabe quem é ele? Não. Meu Sabe quem é o Jéter? Não. Sabe quem é o Deus. Gabriel? Não dizia Jéter e Gabriel, sabe ele? É. Esse aqui quem é, o pai? Não Meu sei. Deus Eu do falei, gente, céu. o que mexeram na cabeça dele agora? Meu Jesus, por Deus. favor, Jesus, por favor. E Nossa, aí, gente, que eu acho que ficou experiência uma é? semana ele assim, sem reconhecer ninguém. E aí entra o médico no hospital, novamente, na sala. Mas era uma memória, aqueles negócios, depois vocês falavam, eu sou a... Não, a Dani. ele só sorria e não. O médico falava assim, eu abri, toquei e desliguei. Não adianta fazer quimioterapia, Da quimioterapia. Foi na hora da fisioterapia que eu falei. fisioterapia. Dá pra fazer fisioterapia? Não, Ele falou, não não, adianta. eu desliguei o cérebro dele, não tem. Eu toquei, não Tipo, volta não ia nunca mais. conseguir mais não conhecer ia. mais ninguém, é. Era diferente de um AVC. Que A memória. E aí a memória desconectou, o médico falou, ficou assim, mas eu sei que você ama ele o suficiente pra ter esse bebezão. Eu falava, eu amo o suficiente. Mas eu pensava, Satanás, o Senhor te repreende, ele não vai ficar assim. Amém. Meninos, vamos adorar a Deus. Gente, e adora. Entra o médico e diz, nós precisamos de fazer uma outra cirurgia. A quinta, Meu Deus. de urgência. E ele tava do mesmo jeito ainda. Do mesmo jeito, não reconhecia ninguém. Gente, eu falei, não sarou dessa. E vai abrir de novo. Gente, o jeito que o médico entrou, eu tenho esses negócios, não sei como que é isso. eu consigo discernir rápido, assim, o jeito que a pessoa anda, ela tá legal, ela tá feliz, ela não está legal. Se eu ficar um dia com você, eu já pego os seus... É engraçado isso. É um sexto sentido. Ele entrou, eu falei, deu ruim, alguma coisa. Aí ele falou, que horas que ele comeu? Eu não opero de sábado, porque esse princípio ele guardou, mesmo desviado, eu não opero, não trabalho de sábado. Mas no caso dele, eu vou ter que operar, vou operar com uma equipe que não é a minha equipe. Mas Meu Deus. ele precisa, que horas que ele comeu? Sério, 2 horas da tarde, a última horário que comeu. Tá, não dá mais nada pra ele. Às 7 horas da noite, ele vai pro centro cirúrgico. Meu Deus. Gente, e virou as costas e saiu. Não falou mais E nada. não pegou os meninos, porque eles pegavam os meninos, beijavam. E aí, campeão? E aí, São Paulino? E aí, não sei o quê. Tava não fez tenso isso já. e saiu. Quando ele saiu, eu fui atrás dele. Aí eu bati no ombro dele assim, doutor Jader. A hora que ele virou, gente, quando eu vi o rosto dele, o olho assim, com lágrima, falei, doutor, você pensa que você me enganou? O negócio é sério. Ele falou, o que você veio fazer atrás de mim, Tânia? Nossa. Volta pro quarto, vai lá louvar. Vai lá ficar perto dele enquanto você pode. Meu Vai Deus. lá. Gente, eu voltei pro quarto assim, Jesus, socorro. Gente, Meu Deus. contando é rápido, mas isso foram 3 meses. Meu Deus. E eu falei, socorro. Aí eu caí numa coisa que eu não tinha caído em nenhuma das cirurgias. Que é uma coisa muito comum da gente cair. Autopiedade. Justiça própria. Eu comecei a falar, gente, coitada de mim. O que eu fiz para merecer isso? A gente vive na igreja. A gente vive pra isso. A gente não tem outro gosto na vida. Nós somos meio normal. Sim. E, A gente conhece muita gente. sim, sabe? Como assim? Gente, isso é a pior miséria, porque é trapo de imundícia, justiça própria. E aí, e autopiedade, justiça própria, e eu pensei de novo, tanta mulher querendo que o marido morra, tanta mulher que não honra o marido, que não tá nem... O senhor sabe que a gente honra, que a gente ama, que a gente respeita, o senhor sabe que eu sou submissa, o senhor sabe tudo. Jesus! Por quê, né? Gente, foi como se alguém tivesse cortado um fio assim, toque, da minha cabeça, de uma ligação com Deus, assim, imaginária. Eu perdi a presença de Deus. Gente, Nossa. aí eu vi o que era coisa difícil na vida.
Meu Deus. E eu falei, eu não consigo louvar. Papai era pastor, levita, sacerdote levita. E ele ensinou muito a gente. Assim, cuidado para vocês não provocarem a ira de Deus dentro da igreja cantando. Mentiras. Que o autor pode ter escrito certo, mas não é a sua verdade. Meu Prestem Deus. muita atenção na letra. Uhum. Tem uma música até do Michael W. Smith que a gente canta. Te anelo, preciso de ti, te amo mais que é o meu ser. Eu mudei essa letra, eu falei, gente, quero amar-te mais e quero mesmo. Que é o meu ser e eu sei que um dia eu vou chegar lá. Em nome de Jesus. Porque é um perigo, você tá mentindo. Sim, sim. Deve ter sido, com certeza, a experiência dele. Glória a Deus pela vida dele. Bom, e aí... eu falei, eu não consigo cantar. Tudo que eu vou cantar é mentira. Cadê o Senhor? Eu falei, Jesus, cadê o Senhor? Gente, eu perdi. Porque uma coisa é você passar no vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. Outra coisa é o fogo, que é para purificar. Você parar de deixar que purifique e virar um ferro retorcido. Bota ferro no fogo. Ele só se retorce, fica torto e não purifica nada. Fica mais imprestável do que antes de colocar no fogo. Aconteceu isso comigo na 5ª cirurgia. A minha justiça própria, a minha autopiedade. Falei, não tá certo, não é justo. Pum, perdi a comunhão com Deus. Meu Deus. Aí eu comecei a dizer, socorro. Jesus, eu não estou te sentindo, mas o Senhor está me ouvindo. O Senhor enxerga. Socorro. Jesus, não me deixa aqui sozinha, não me deixa sozinha, não me deixa... aí me veio, você está com mágoa de mim. Gente, me deu um temor tão grande, porque quem sou eu para ter mágoa de Deus? Sim. Eu falei, não, sangue de Jesus. Eu falei, com o sangue de Jesus, se é ele que está me falando. Gente, eu falei, Como que eu vou Jesus. enganar, né? Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Você está com mágoa por não estar entendendo os meus caminhos. E quantas vezes que acontece isso com a gente? Sim. Só que muitas pessoas, talvez pessoas que nos ouvem agora, podem já ter abortado o plano que o Senhor tem, que gostaria de concretizar ali. Eu poderia ter abortado na 5ª cirurgia e perdido. Mas a minha mente raciocinava que não tem jeito, é Jesus e não tem como. E ele é Deus e ficou com a mágoa por causa que a minha carne dominou. A minha mente não teve o autocontrole. Sim. E o meu sentimento dominou. Isso é um perigo. É a minha mente que tem que dominar meu sentimento, Sim. não meu sentimento dominar minha mente. Isso aí. E aí, eu fiquei... Mas quando eu atinei, falei, Jesus, mágoa. Mas sem sentir a presença de Deus. Falei, Jesus, perdoa. Jesus, eu tenho até medo de orar por isso, porque é muita petulância da minha parte ter mágoa de Deus. Mágoa é dizer, você errou. A gente só tem mágoa de alguém que erra, que fez alguma coisa. Verdade. Eu falei, Jesus... De acordo com a nossa justiça própria. Justiça própria. Gente, eu só lembrava de Jesus. Assim, Jesus, fica na frente do Pai aí. Se apresenta, mostra as mãos aí. O Senhor morreu por essa miséria aqui, Senhor. Eu tô com mágoa de Deus. O sangue de Jesus tem poder e é verdade. Não adianta. E não adianta você dar um nome. A gente costuma dar um nome errado para os nossos pecados, para aquilo que... As nossas misérias. A gente dá qualquer outra coisa. Tem que dar um nome certo. A gente não vai pegar Deus de surpresa, Sim, Ele já sim. sabe. Gente, que coisa... E eu comecei a dizer, me perdoa. Jesus me perdoa. Jesus me perdoa. Jesus me perdoa. Me vem, então, levanta... E começa a adorar. A sua arma é essa. Eu falei, mas eu não tenho como adorar. Vai ser mentira. Tudo que eu cantar vai ser mentira. Nossa. E o papai ensinava que não pode cantar mentira. Tudo. O Mesmo. papai falava, Deus não ouve voz. Ele sente cheiro. Uau. E aquilo que sai de você, ou vai ser um odor maravilhoso que ele vai ficar muito feliz, ou vai ser algo que ele vai querer vomitar, uma carniça. Meu Deus. E a gente tem esse princípio de louvor. Eu dizia, vai ser carniça. Jesus, Jesus. Aí me veio, comece na carne, mas termine no espírito. Duro é começar no espírito e terminar na carne. E eu falei para os meninos, vamos cantar. E essa guerra toda eu sem falar com eles. Eu falei, gente, vamos louvar a Deus? Então vamos lá, 3, 4. Mãe, puxa um louvor aí que eu já nem... Começamos a cantar logo que louvor. Perto quero estar. Meu Deus. Falei, meu Deus, logo o Te quê? louvarei. Não Não importa importa as a circunstância. Eu falava, é mentira. Jesus, eu não estou te enganando. Jesus, não é Meu verdade, mas eu quero que Deus. seja verdade.
Jesus, eu quero que seja verdade. Amém. Jesus é mentira, mas eu quero que seja verdade. Porque eu sei que o Senhor é digno de toda a confiança. Eu aqui não presto. Mas aqui o meu sentimento ainda não foi dominado pela minha mente, que é a mente de Cristo. Mas vai ser dominado o sentimento. Sentimento, você vai ser subjugado. Eu subjugo você. Eu levo cativo você à obediência de Cristo. Cantei o hino inteirinho, sem sentir nenhuma presença de Deus. Voltei de novo. Cantei a estrofe, a hora que chegou no coro. Te louvarei. Uf, o céu rompeu, conectou de novo. E eu senti uma presença de Deus tão grande naquele quarto. E o Senhor falou comigo, eu posso Glória a Deus. livrar ele da 5ª cirurgia. Ele não disse, eu vou livrar. Gente, mas aí eu cantei, porque aí conectou, eu falei, eu vou adorar. O que eu não posso perder. Aí o meu foco saiu daqui. O meu foco foi de ter. Eu entendi o que é perder a alegria da salvação. Perder a presença de Deus. A gente se acostuma com isso. Os crentes se acostumam com esse clima, Com essa falta. essa presença. A gente se acostuma com tudo que é bom, né? Inclusive com a presença de Deus, que não deveria ser uma coisa comum. Tinha que ser algo muito valorizado. E aí, quando conectou, eu falei, Jesus, não me larga mais. Jesus, não me larga mais. Cantamos até 7 horas da noite. 7 horas da noite, os anestesistas bateram na porta e falaram, gente, a gente ficou constrangido de bater na porta, tão coral isso aqui. Nossa. É só vocês 3 lá. Não, aí tinha gente. Não, aí tinha mais Tinha gente mais da gente? igreja. Tão coral isso aqui. Mas nós temos que levar ele para o centro cirúrgico. Gente, eu achava que não ia levar, porque Deus falou, eu posso livrar. Nossa. Mas é a prova. Aí catou. Deus prova. Catou, Pra aprovar. catou a cama, que era só puxar, né? A maca, já é maca a cama. Com rodinha. É. E foi levando. Eu, Jéter e o Gabriel por cima dele. Beija, abraça, beija ele assim. Sem reconhecer ninguém. Só sorria. Só sorria. Ai, Jesus. E nós fomos. E o diabo, bum, Deus não aceitou seu louvor. Meu Vum, Deus. se tivesse aceitado, ele não ia. Ele falou, eu posso. Não chegou lá. Eu falei, Jesus. Meu Deus. Mas essa presença Que batalha que eu na tô mente, sentindo assim. aqui, essa presença eu conheço. Cão do inferno, você vai sair da minha mente. Jesus, põe o teu capacete na minha mente. Jesus. Aí nós fomos empurrando. O centro cirúrgico com aquelas 2 portas, assim. Pum, bateu o pé dele lá e nós aqui. Até fechar a porta. Na hora que fechou, eu abracei os 2 aqui, assim. E falei, Jesus, eu não sei o que vai acontecer com ele. Era tudo o que Deus queria ouvir da minha boca. Além de tudo, antes, O essa Senhor proverá para si o cordeiro. essa era a palavra final de Deus. Porque Abraão, né? eu dizia, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Fala o que o Senhor quiser que eu faça. Eu faço. É para sair lambendo o chão desse hospital? Eu lambo. De verdade. Mas não tira ele de A mim. rendição era... Não tira ele de mim. Não leva ele. Por favor. Jesus, por favor. Jesus, eu tenho 2 filhos. Jesus, e eu, nem que não tivesse filho. Eu não sei. Socorro. Quando eu fiquei sem a presença, aí eu vi o que era verdadeiramente indispensável para a minha vida. Aí eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer com ele. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Contanto que eu não deixe de sentir essa presença do Senhor nunca mais na minha vida, Pai. E nós viemos pelo corredor cantando. Passaram, eu acredito, não sei exatamente, de 15 a 20 minutos, anunciaram no alto-falante. Os familiares do senhor Carlos Alberto venham recebê-lo no quarto. 15 minutos. Absurdo. Não tem como. Cirurgia 6, 7 horas. Não, 8. sei lá quantas, até serrar o osso. Era muito complexo o negócio. A hora que falou isso, me veio, bum, eu não te disse? Meu Eu Deus. arranquei o sapato assim, ó, e puf no corredor. Mas correndo, igual uns loucos, eu, Jéter e o Gabriel. Recebemos ele. Aí recebemos, ele não reconhece ninguém, né? Recebemos. Aí ele falou, amor. Eu falei, eu. Jesus. Amor, tem um negócio molhando minha cabeça aqui atrás.
Falei, Meu Deus. um negócio molhando. Um negócio molhando. Olhei, o travesseiro dele molhado. Toquei a campainha. Falei, moça, tá saindo alguma coisa da cabeça dele. Tava dentro da UTI? Dentro da SEMI. Da SEMI. Semi-UTI. Tá saindo alguma coisa da cabeça dele. O Jeter correu e ligou pro médico. Doutor, socorro, vem aqui. O senhor não operou meu pai, devolveu ele e a cabeça dele tá vazando. Socorro, doutor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí o médico falou, meu filho, você tá impressionado. Não tem como estar vazando a cabeça do seu pai. Já cicatrizou. Não tem acesso. O lugar que tem a coleção de pus, a nova coleção, era para isso que ia operar de novo, com o lugar que já foi aberto. Não tem acesso. Você está impressionado, meu filho. Sua mãe não está cantando lá com seu irmão? Vai lá cantar com ela. Meu Deus. O Jeter voltou. Quando voltou, eu já estava com as toalhas aqui, assim, ó, enfiando nos sacos que eles trouxeram. O Jeter voltou de novo. Doutor, tá vazando. Ele falou, eu sei que tá vazando. O hospital me ligou. Tá vazando mesmo, Jeter. Esse médico era muito engraçado. Tudo que Deus curava, tudo que acontecia, ele dizia, Mr. Charles, você vai me deixar louco. Por que Mr. Charles? Não sei, é o jeito O dele jeito falar. dele. Aí, um monte de saco no chão, porque começou a sair água, água, água. Enchia a toalha e eu colocava. O médico disse, eu já dei uma ordem para que nenhum enfermeiro ponha a mão no seu pai, só sua mãe. Até hoje eu não sei por que isso. Eu não sou enfermeira, não sou nada. Eu só tirava a toalha, eles abriam o saco, eu jogava dentro e selavam. E não parava de sair. Água, 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 água. Aí daqui a pouco começou a sair pus. Meu O Deus. osso já tinha tirado Tinha. antes. Isso, tava tudo, assim. isso tudo já estava assim. Já Desde o Mas começo. tudo costurado. Aí começou a sair pus, 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 pus. E eu, os enfermeiros assim, ó. Ó, quer gás, dona Tânia? Eu dizia, eu quero. E Gabriel, louva, louva, Deus já operou, louva, Deus já fez. E vai limpa, 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 Meu limpa a Deus. noite toda. No dia seguinte, o médico disse pro Jeter, o seu pai entrou no centro cirúrgico e eu dispensei ele para operar ele amanhã, no domingo. Ah, Aí eu entendi, aí nós fomos entender o porquê que ele dispensou. Nós entramos, quando ele entrou para a quinta cirurgia, ele não reconhecia ninguém. A hora que colocaram ele lá na mesa de cirurgia, ele olhou para o médico e falou, oi, doutor Jader, eu no centro cirúrgico de novo, eu vou operar outra vez? Ele falou, o cara quase cai. sua cabeça voltou, cara? Tipo assim, Ele parou assim, falou, mas que é isso? aí ele Meu pegou uma Deus do céu. lapiseira de uma instrumentadora e falou, que é isso aqui? Aí ele olhou, eu estava tentando discernir o que era. Aí o médico, cá. Ele falou, não é caneta, é uma lapiseira, não é? Aí ele falou, Pastor Carlos, o que é que Glória está a escrito em Deus. João 3,16? Aí eu Desviado, né? eu me lembro que eu botei o Isso ele ficou peito lúcido. assim, olhei para ele e falei, doutor, porque Deus amou o mundo de Ele falou, doutor, tal você maneira. sabe que porque Deus amou, deu uns acréscimos. né? Meu, mas foi um negócio assim, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não Meu pereça, Deus. mas tenha vida eterna. Aí que o médico falou, Meu Deus. se emocionou e falou, não, Eu não vou poder. deixa ele ficar esse restinho de lucidez com a família essa noite. meu Ah, E amanhã eu opero ele, porque ele vai entendi. embora nessa cirurgia. Nossa. Meu E aí eu não Parece sabia. aquelas histórias que lá do céu Deus fica rindo, né? Tipo assim, assim A gente ele tá falou, assim naquela não confusão, vou, médico. ele falou pro anestesista, já aplica alguma coisa nele antes de trazer ele pro centro cirúrgico. Ele já Eu não queria vou que- ver ele no quarto. Pra não ter Eu não conversa. quero ver o olho dele fechar, porque não abre mais. Meu Nossa. Deus. E Só aí que a gente não sabia disso. você vê a prova, né? Porque ela teve que ir comigo até a porta, me deixar lá e voltar. Entregar a mensagem, E Deus, literalmente. ele prova. Em E às segundos. vezes a gente se perde na prova. Mas quando a E não consegue a obediência bênção de é Deus. rápida, a resposta é rápida. Eu consegui chegar onde Deus queria, que era tipo, entrega. Eu falava, não, eu entrego qualquer coisa, menos ele.
Quando eu perdi a presença de Deus, que eu falei, não, que eu não posso perder a presença do Senhor. Tem algo Então, que é mais importante. tchau. Aí Deus já entrei, sabe, com a cabeça boa. Ali, Deus Meu fez a Deus. memória dele voltar. E aí o médico veio visitá-lo no dia seguinte, de manhãzinha. Porque ele falou, Borgeta, antes de ele operar, eu quero ver ele. Agora ele falou, agora eu quero ver ele É? lúcido. Tipo assim, que raios que essa cabeça vazando? O que deu? Por causa que ele não tinha visto ainda. Não. E ele falou, eu não vou aí não, médico, Jeter. Se a natureza quis operar, ela não precisa da minha ajuda. Vocês são fora da caixinha, sai. Eu não vou. Amanhã eu vou ir. Olha Meu só. Aí ele foi de manhã, abriu a porta assim, bum, olhou pra ele, Mr. Charles, você vai me deixar louco. Vamos, Tânia. Pegou a cama, puxou, tomografia. E ele E falou... o vazamento parou assim. Parou, foi a noite inteira e A parou. noite parou. Ele falou, isso que saiu da cabeça dele, lavou toda... Ele teve uma limpeza na cabeça durante a madrugada toda. O médico falou. O médico Não precisa falou, mais operar. você não precisa mais fazer a 5ª cirurgia. Meu Aleluia. E a Deus. partir daquele momento não Gente, encheu mais glória de a pulso. Deus. Aí não encheu mais de pulso. Nossa. Foram meu coisas que Deus foi do tratando céu. em mim, pavio curto, egoísmo, não sei o quê, bererê, bebê, e depois assim, ó, você não pode amar ele mais do que eu, não. Olha. Nossa. Você tem que saber que eu sou mais importante do que ele. A minha presença. Aí ele tirou a presença, eu vi o que era ficar sem. Eu falei, não. Se o senhor ficar comigo, sei lá o que vai ser de mim, mas o senhor ficando comigo, tá tudo certo. Entreguei, Deus falou, então toma de volta. Nossa. Uau. Aleluia! Mas Deus fez a cirurgia. É. O nosso Redentor está vivo, gente. Por isso que a obediência, Jesus, a glória obediência a Deus. tem que ser É rápida. primordial. Gente, tem que dar um glória a Deus aí nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, que isso tem aqui é que engrandecer o nome maravilhoso. do Senhor. E saber que em tudo tem propósito de Deus. Que foi a primeira pergunta que você fez. Como assim? Uma família de pastores com 2 filhos na igreja, crentes, tudo bonitinho, bebê, passar um negócio Passar por desse? isso. Então, é para aperfeiçoar coisas que a gente, às vezes, tem de estimação. Sim. E nem sabe. Aham. Sabe? E às vezes não roubei, matei. Não. É tipo, não sou defensora de ninguém. É o Senhor que é meu defensor. Sim. Egoísmo. Pavio curto. Sabe? Tanta coisa. Justiça própria. Parou. Eu sou Deus. Fica quietinho aí. Aleluia. E ele tá aqui, ó. Perfeito, Deus. sem Glória nenhuma a Deus. Ainda sequela. Deus quis provar que ele era Deus pro hospital inteiro, porque o pessoal ficava doido. Tinha um médico lá que falou assim, não, eu tenho que descobrir o que ele tem. É verdade. Porque até hoje eles não sabem o porquê que deu o pulso. Então eles falaram, pode ser do coração, que a gente tem no coração. Ele tinha o CA lá, um negócio aberto, solto, o que é coração aberto, quando subiu alguma nasce. infecção, ou de algum dente. Ou de algum dente. Fizeram tudo, não deu. Meu Eu Deus. falo que a infecção dele era eu. Porque, foi Deus achar lugar em mim, Deus curou ele. E outro detalhe, Jesus. ele não sofreu nada. Ele não viu nada. Esses 3 meses. Quantas mulheres que eu converso que dizem assim, pastora, não dá. Esse homem faz o que faz, dorme, ronca a noite inteira. E eu fico em claro. E eu falo, Já sei, né? com quem será que Deus está tratando? Com ele ou com você, amor? Deus tem que tratar com um primeiro. É. Chegou, aí Deus pega o outro, se for necessário. Nossa. E é sempre assim, Deus dá atestado. Quantas vezes que eu já vi Deus dar atestado de louco, de bobo, em pessoas pra atingir mesmo. Tipo, cai a ficha, a pessoa... Você fala, como assim? A pessoa acabou de dizer isso, agora tá dizendo isso? Muda. Sabe assim, instrumento inconsciente na mão de Deus. Sim. Existe muito instrumento inconsciente Sim, na mão de sim. Deus. Que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um patrão, uma mãe, um pai. Mas todos... Pode ser até um passado. Sim, instrumentos. Que muita gente Sim. é presa ao passado e não consegue dar o passo para o futuro. Meu Deus. Gente, Por causa isso de é- coisas que aconteceram que a pessoa não perdoa. Uma coisa certa, assim, que eu vi, e que eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas dizem pra mim assim, poxa, pastora, mas parece que eu atraio esse tipo de pessoa. Sabe assim, pessoa que eu dou tudo, dou o sangue, a roupa do corpo, eu dou tudo, e a pessoa depois me apunhala pelas costas. Já viu esse tipo de comentário? Gente, parece que eu atraio isso. Aí arruma outra amizade, né? Acontece a mesma coisa.
Ou então é num serviço, um chefe que começou bonzinho, daqui a pouco vira o capeta. Gente, Sim. não é a Não é a pessoa que pessoa. atrai, é Deus atraindo a pessoa para a cruz. Só a pessoa fica... Quanto mais se debater, Deus vai dando outras oportunidades, né? O alvo é Deus trabalhar em você, né? Você tem que tirar 10 na prova, minha filhinha. Menos que 10 não vai. Você tirou menos 5. Porque eu fiquei... Nisso aí foi 16 dias as cirurgias. Mas eu fiquei 3 meses no hospital. Porque eu tive embolia pulmonar. Isso aí é testemunho tive pro outro dia. trombose na veia cava do coração. Tudo depois? É. Tive KPC. Em casa. Mas o Deus. KPC, a meningite. Olha só, embolia... Meningite também? teve. Meningite, Ele teve porque embolia- a cabeça ficou aberta. Ele teve embolia pulmonar. Deus. Ele saiu do hospital, o médico disse, ele tem que tomar esse remédio aqui, chama Clexane. É um remédio, é um anticoagulante. Porque ele ficou Que é parado... para o sangue ficar fino. Ele tem que tomar. Ele tem que tomar. Falei, tá bom. E caro pra caramba. O meu pai foi O lá pai e dele comprou comprou dos meses todos. Tipo assim, eu sei que 3 vocês... meses de remédio. Eu sei que uma vocês não vão comprar. fortuna o negócio. Tá aqui, Tânia, você deu o remédio pra ele. Eu falei, pode deixar. Era uma injeçãozinha pequenininha, assim, que dá na barriga, que nem, não sai sangue, não chega. Eu tinha que aplicar ali perto do umbigo, tum. Gente, eu não sei quantas que eu apliquei, 2 ou 3. E o Jeter foi tinha saído para levar o Gabriel na escola, no colégio. Eu dei e ele falou assim, Tânia, Quem? ele. Ah. Ele falou, amor, eu não quero mais tomar essa injeção. Eu falei, o sangue de Jesus, amorzinho, deixa eu te explicar. Ó, assim, ó. É que você pode morrer, amor. Se você não tomar, o seu sangue está coagulado. Isso aqui é para descoagular. Ele falou, você não está entendendo. Eu não quero mais tomar essa injeção. Eu não aguento mais. Eu não aguento Por mais quê? tomar... Porque- Não, Muita sequela. mas é... Para com isso. Ele não viu nada. Ele não viu nada. Escuta só. Não queria mais. Escuta só. Eu não quero e acabou. Eu não quero. Jesus. Nisso entra o Jeter e o Gabriel, que é um outro problema muito sério com casais. O meu instinto natural, o Jeter com 18, o Gabriel com 16, era dizer... Gente, ó o seu pai. Só que o pai... Escuta isso você que está em casa. O pai é autoridade em casa. Não sou eu e nem eles. Quando eles entraram, eu estava ali, mas amor, entenda. Amor, por favor. Eles entraram. Eu parei. Mas eles falaram, que foi, gente? Vocês estão com uma cara... Eu falei, não, tadinho do pai. Eu falei, Jesus, se a Globo me descobre, contrata na hora. Ele sabe o que é? Coitado. Hollywood tá perdendo, né? Ele tá cansado de tanto pica-pica. Eu que dei essa teoria. Picou o bichinho todo esse tempo, judiação. E ele não quer mais tomar essa injeção. Deixa essa tribulação... Mas sem ironia também, né? Não, sem ironia, falando sério. Aí ele, então tá Porque bom. senão pode ir pro outro lado. Não, né? tá amarrado. Nunca fazer meus filhos zombar do meu marido. Nunca. Aí eu falei, não, coitado, ele tá cansado, deixa pra lá, deixa essa tribulação, essa injeção pra lá. Aí ele disse, então tá bom, né? Cada um foi pra um lado. E eu fui pro meu refúgio, que é o banho. Eu fui abrir o chuveiro e chorei. Falei, Jesus... Eu me submeti da boca para fora. O senhor viu que foi legal, né? Então, mas aqui dentro, o senhor sabe. Poxa vida, ele não tá nem aí que ele pode morrer. Ele não tá nem aí para me deixar viúva. Ele não tá nem aí comigo. Autopiedade. De novo. Aí eu falei, como que é o nome disso, Tânia? Falei, sai daqui, cão. Jesus, limpa meu coração. Limpa, porque mesmo ele fazendo isso que eu sei que é errado. Se o meu coração estiver limpo, o reino não vai dividir. Não dividindo o reino, não vai dar ruim. O Senhor vai, pela obediência de o Senhor sustenta a casa inteira. Gente, não deu 3 dias, ele teve embolia pulmonar. Na hora que o Jeter estava na escola buscando o Gabriel. Que é consequência do sangue coagular. Sim, foi fatal. Teve a embolia. Ele começou a ficar vermelho. Roxo. Não é vermelho, assim, é roxo. E amor. Eu falei, acho que é gás. Vamos andar. Aí ele deu 2 passos e falou, não, me põe na cama. Coloquei ele na cama. Gente, quando eu vi a cor dele, Meu veio Deus. embolia. Eu falei, não. Jesus, eu não tenho estrutura para isso. Jesus. Gente, eu dei um peixinho no tapete do quarto.
Ele ficou na cama, eu botei bonitinho, e eu dei um peixinho, e fiquei aqui, Jesus! Ai, que nome! Oh, que nome que é sobre todo nome, que o inferno a Deus. recua. Aleluias! E eu falava, Aleluia. Jesus, lembra, Pai, que eu não fiquei dividida com ele. Se eu tivesse dividida, mas eu não fiquei. O Senhor falou comigo, pode levantar daí. Porque os meus anjos acabaram de entrar, de chegar aqui. Gente, aí eu parei de orar. Mas a covardia aqui continuou deitada. Eu falei, só quando eles chegarem. Eu não tenho coragem de virar. E se estiver morto? Mas assim, uma paz entrou assim. Nossa. E eu fiquei. Aí entraram. Aí eles, mãe, pai. Mãe, que você tá no chão? Ô, pai. Eu falei, o pai, ele tá falando com o pai. Ele ainda nem tinha voltado ainda a cor normal dele. Ainda estava meio avermelhado. O Jeter entrou dizendo assim, olha, estacionando o carro aqui, o Senhor falou comigo, um resgate meu tá entrando lá no quarto agora. Exatamente a hora que Deus falou comigo, os meus anjos acabaram de entrar. Meu Deus. Aleluias. Deus. E ele não teve... Ele teve trombose na veia cava do coração. Fiquei 3 dias em casa com a trombose. Aí depois eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, fizeram lá a tomografia, o que tinha de fazer. Raio-X. Raio-X. E levou para o médico, que seria o vascular. lá. O cara olhou e falou, esse cara tá morto. Oxi. Aí ela falou, não, ele tá lá embaixo. Ele falou, olha aqui o coágulo, onde tá? O coágulo tá aqui, ó, no Tá coração. morto. Tá Eu morto falei, esse não, doutor, é cara. meu marido. Eu tô aqui com ele. Ele falou, esse cara tá morto. Eu não Meu atendo ele. Deus. E não me atendeu. Eu tive que ligar pro neuro ir lá. E o neuro foi lá Aí e me atendeu. o neuro Deus já do chegou céu. falando assim, eles são loucos mesmo, fica quieto, é normal acontecer isso com eles. Cadê? Ele tá com esse coágulo aqui? No coração. Ele tá respirando mesmo, Tânia? Eu falei... Ele falou, vocês não... Sobe pra Não CMTI. duvido mesmo. Sobe pra CMTI. Meu Deus, gente. Pra tomar o Clexane lá. Meu Aí lá eles deram o Clexane. Deus. Isso eu testemunho para outro dia, porque ali foi outra coisa. Gente, que E pra 3 meses. E para não estender muito. Mas ali eu tomei intensos. outra de Deus, por causa das minhas lelelê. E eu acho que uma coisa que tem que deixar muito clara assim, e que muitas pessoas têm que tomar cuidado, é não colocar o filho ou a filha Os filhos contra o pai. contra o pai ou contra a Contra a mãe. Porque desligou o pai e a mãe, acabou. Aí a pessoa vai entrar na força da carne, um filho com a filha, e não vai resolver nada porque Deus não pode agir. O meu sogro, quando soube que ele estava internado por causa da embolia, ele ligou para Do ele. remédio. Oi, querido filho, lindo. Passa pra Tânia. Oi, pequenininho. Que ele tem 2 metros de altura. Falei, oi, pequenininho. Ele falou, escuta aqui. Eu só quero saber. Ele ri, bandido, porque não é ele. Eu só quero saber se você deu injeção nele ou não. Eu falei, então, pequenininho, sabe o que é? Ele estava na praia. Eu falei, tá muito calor. Aí eu falei, Jesus, vem aqui. Como que eu saio dessa agora? Tânia, não desconversa. Você deu injeção nele? Eu falei, pequenininho, sabe o que é? Ele falou, já sei. Sua irresponsável. Cara, eu nunca tive nenhum atrito com meu sogro. Nunca. Gente, quando ele falou irresponsável, ele aqui do meu lado, aqui, ó. Que o pai tinha lambido ele, mas não eu. Eu falei, eu vou ali que tá mau contato aqui. Fui chorar lá na calçada de novo pra não botar pai contra filho. E eu falava pequenininho. Ele falou, não quero falar mais com você. Eu tô subindo agora da praia pro hospital. Era E Páscoa. quando eu chegar aí, você vai saber, você não tem pai. Você não tem ninguém. Meu pai já tinha... Mas você vai saber que ele tem pai. Nossa. Oh! Cara, eu falei, Jesus, Meu lá vem. Deus. E aí a história para outro dia. Mas é uma Tá, história. aí, quando ele subiu, só para encerrar isso de Concluir autoridade essa de pai. parte, né? Quando ele apareceu, ele veio assim, pensa um gigante, cara, mais alto que ele. Assim, ó, bum, bum. Gente, eu me senti numa pulga. Mas aí Gafanhoto, deu um... né? E eu nunca bati boca, eu ensino isso a vida inteira. Nunca discuta com a família do seu marido. Se tiver que discutir, que discutam eles, que são mas não quem não é do mesmo sangue, que isso não dá bom, nunca mais. Então, nunca eu abri a boca. Esse dia eu falei assim, pequenininho, é o seguinte,
ele estava na UTI de novo, porque o coágulo andou depois, Nossa. por causa de uma besteira minha. Por isso que é grande o testamento. Aí, eu falei, pequenininho, ele está na UTI. Você falou que você vai vir aqui, acabar comigo, comer meu fígado, me matar e provar que ele tem pai e eu não tenho. Você pode fazer tudo isso, tudo que você quiser depois. Mas primeiro você vai ouvir. Aí ele... Aí tinha a minha cunhada, que é psicóloga, toda gênio, do lado, falou, pai, deixa ela falar. Eu falei, olha, pequenininho, é o seguinte, ele não quis tomar o Clexane. Ele falou, e por que você não deu? Porque ele não quis. Você vai me dizer que existe mulher submissa em pleno século XXI? Eu falei, pois é. Se fosse para eu estar na igreja, para não estar seguindo aquilo que a Bíblia diz, o que eu ia estar fazendo na igreja, cara? Eu ia estar do seu lado. Ia estar muito melhor do que eu na igreja. Aí ele falou, tá bom, se você não tem cérebro, por que um desses dois não catou o pai, enfiou dentro do carro e trouxe para o hospital, ou ligou para mim dizendo, meu pai não quer tomar Clexane? Ele não é cristão, né? Eu falei, então, você não é cristão, mas você leu a Bíblia. E pensa num cabra inteligente. Você leu a Bíblia muito. Para sua esposa, para a mãe que era cristã. E você tem a Bíblia todinha na cabeça. E tem mesmo. Eu falei, ele falou, você vai me dizer que ele fez como Pedro? Que ele quis andar sobre... Eu falei, eu sei lá de Pedro, deixa eu falar aqui. Deixa eu dizer aqui. Eu não falei pro Jéter e pro Gabriel. Porque você lembra do que aconteceu com Noé, que tomou um porre. Ele tomou um porre, ficou andando nu no meio da casa. Um filho viu. E só foi dizer a verdade diante de outras pessoas. Não estava caluniando o pai. Estava dizendo a verdade. Porém, estava expondo a nudez do pai. O outro filho que ouviu que o pai estava naquele estado, correu para casa, entrou de costa. E quantos filhos que ficam investigando o celular do pai para a mãe, investigando o computador, querendo achar coisa e não sabe a maldição que está atraindo para si. Ele entrou de costa, não quis ver a nudez. Cobriu o pai. O que a Bíblia fala? De Cã e Jefté. O Jefté foi o que cobriu. Ele e toda a sua descendência foram abençoados. E o do outro foram amaldiçoados. Eu falei, o que você quer para os seus netos? No que depender de mim, eles vão ser muito abençoados na terra. Aí ele, porque ele lembra. Ele só... Gente, amém. Meu Deus. Mas outro dia a gente volta e conta essa parte. Mas maravilhoso, gente. Meu o Deus, que o gente, Senhor fez. Que experiência. E como é bom a gente sair desse posicionamento de vitimismo que a gente tem. E achar, não, Deus não me ama, não é possível. Para, assim, é amor de Deus. Eu só não estou entendendo aonde é que o Senhor quer aperfeiçoar. Por favor, eu falo, Jesus, desenha, pai. Coopera com a minha burrice, por favor. Coopera, ajuda aí. Desenha. Sabe? E ele mostra, gente. Ele fala, ele é maravilhoso, ele é E misericordioso. Deus vai espremendo a laranja até sair Tudo. o suco. Tudo. Um suco bom. Eu sempre digo, o que Deus fez na vida dele foi tremendo, maravilhoso. Vocês estão vendo ele enxergando, falando, andando, né? Sem sequelas. Sem sequelas Saiu nenhuma. do hospital, Glória a assim. Deus. Meu Deus. Foi E maravilhoso. confundindo os médicos, né? Totalmente. E hoje você tem contato Temos com com o médico? O que Deus fez na vida dele tem tempo de validade, porque um dia nós vamos morrer. Sim. Mas o que Deus fez na minha vida foi eterno. Uau. Glória a Deus. Foi eterno. Foi para a eternidade. Para que eu tivesse eternidade com Deus. Porque eternidade todo mundo vai ter, né? Com Deus ou não. É porque muitas vezes você tá ligado ali no problema momentâneo e você esquece que depois passou ali, passou o momento, o tempo difícil passou. Sim. Mas aquilo que tá gerando dentro de você é Opa. eterno, pra eternidade. Peso eterno. E nós nos esquecemos disso muitas vezes, Sim. né? E esse é o risco. É o risco, A gente olha, assim, a tentação das coisas que se veem é muito grande. E a Bíblia fala, não atente para aquilo que se vê. Porque o que se vê é momentâneo, é passageiro. Mas aquilo que não se vê, que é o que ninguém viu, só eu vi aqui e aqui, só eu conferindo aqui, ó. Tem peso eterno de glória. E é E isso. é isso que eu acho que acontece na vida de todo mundo. Sim.
Deus nos coloca em situações para ver o que é que nós vamos fazer, Sim. qual vai ser a nossa resposta. Então, se a nossa resposta estiver baseado na palavra, você pode ter certeza de que Deus vai mudar a situação. E Ele muda. Pode ser o que for. Pode estar morto. O Lázaro estava morto. E Jesus falou para Marta, ele vai ressuscitar. Ela falou, eu sei que vai... Não, eu estou falando daqui, agora. E Deus pode fazer. Não importa o que. O problema é a gente ter esse entendimento e voltar para cá e não... E se curvar, gente. Não adianta não fazer entrar igual pela ferro. carne. Retorcer. Sim. Se curva. Gente, olha o que Davi fez. Se for colocar Davi e Saul, Davi fez pior do que Saul. Mas ele era rápido, ele era sensível em ouvir e rápido em se curvar. E se quebrantar. Em se quebrantar. Não ficava dando desculpa, jogando culpa em outra. Para! Ele reconhecia. Reconhecia, a culpa é minha, contra ti pequei. Não tinha essa de falar, olha, eu pequei porque o Saul... Não, é contra ti. Contra ti, não tem essa. E a gente costuma muito achar que colocar outra pessoa no jogo vai justificar o nosso pecado. Não vai justificar. Tem que ter muita humildade pra gente olhar pra dentro de nós. Né? Sim. Em cada situação que a gente tá passando na vida, olhar o que Deus quer trabalhar em mim, né? Exatamente. Então, meu Deus, a sua postura é Foi uma a- humildade foi foi a necessária graça de Jesus, para Deus trabalhar tudo isso na sua vida, né? sim. E fica de lição para todos nós. Meu Deus, o que você tá passando hoje? Né? Que às vezes a gente olha, não, é culpa do outro, Sim. ou mágoa até com Deus. Sim. Sim. Mas o que Deus está trabalhando em você? Meu Deus, isso é... Esse homem me persegue, essa mulher... Gente, Não tem esse negócio. esse homem fala palavras duras. Quem é que tem fôlego de vida se Deus não der? Quem é que vai articular palavras? A gente viu ele. Se Deus não deixar o cérebro bonitinho para a pessoa falar, não vai. Só vai até onde for gerar fruto. Todas Sim. as coisas cooperam para o bem. Deus endurecia o coração de Faraó porque E ela- queria mostrar a glória dele. E, Absurdo, né? Deus mandar. É o que Deus faz. Manda Eu sei Moisés, que- fala lá, o faraó endurecer. Como assim? Meu Deus. É Deus que endurecia. Porque Deus queria provar e Moisésinho, você e precisa ver a não- situação de cada um, né? Jó, né? Jó, Jó. que tava tudo ali tranquilo, tudo bem. Achando e Mas fazendo depois ele foi oferenda. grato, né? Fala, Deus, eu não te conhecia. Só conhecia de ouvir falar. Que os nossos Só olhos que a gente às vezes não quer isso, né? não quer. A gente tá com os olhos nas coisas do mundo, as promessas materiais, né? Bens materiais, promessas. E a gente não tá de olho assim, poxa, passando por essa prova, que resultados eternos Deus pode Glória a trazer Jesus. para minha E vida. o tempo ruim chega, né? Pra todo mundo. Eu lembro que alguns 2 anos atrás, né? Minha mãe passou por uma situação também de câncer, foi bem difícil. E na hora, assim, foi essa experiência. No meu banheiro, lá tomando banho, eu chorando. Deus falou assim, eu indagando o Senhor, mas por quê? E aquilo, né? A gente começa... Poxa, eu ajudo tanta gente, eu vejo tantos Isso. milagres, por que comigo tá sendo diferente? E aí me veio aquela palavra, né? Não pergunte por quê, mas pergunte o que eu quero trabalhar na sua vida. E a partir daquele momento eu saí do banheiro, eu tava com uma melodia na minha mente de uma canção. Eu saí já escrevendo uma canção dizendo, né, Aleluia. em meio à dor, para sempre Minha voz vou levantar. minha voz vou levantar, teu nome exaltar. Amém. Porque é assim que Deus faz com a É gente, né? verdade. No meio da dor, Ele trabalha em nós, Ele nos ensina. E é exatamente essa palavra, assim, é esse ensinamento. O que eu tô aprendendo nessa situação? O que Deus quer me ensinar, verdade, né? É verdade. É verdade. E dá o passo. Eu lembro que as pessoas diziam, como é que você consegue cantar com seus filhos? Porque quando a gente não estava cantando lá na UTI, a gente ia para as escadas do hospital, Do hospital. sentava na escada e ficava cantando ali. E às vezes as mulheres olhavam assim, como você consegue cantar? Da onde sai essa paz? Pois é. Não tem como Eu explicar. dizia, então, não é minha, não. Porque é sempre aquilo, é muito fácil louvar a Deus quando tá tudo bem, né? Aham. Tava lembrando, né? Jesus o Redentor, né? A música É. que deve estar para sair aí. E lembrei de novo aqui da música do Gabriel Guedes, né? É verdade. Que vai sair dia 15 de abril. Forte, né? E que tem uma representação, né? Vai ter uma experiência que vocês uma tiveram. experiência, vai ter algo que tem a ver com esse testemunho lá, assim, que é
muito especial. A Glória música a Deus. Ser Forte, né? E essa palavra é para todos nós, né? O tempo inteiro. Ser forte. E Deus falou para Forte, Josué, corajoso, né? nosso Deus nunca perde controle de nada. Nada. Ele nunca Ele nunca perdeu. perde a posição daquele que está no controle de todas as coisas. E ele é aquele, como um grande maestro que vai Aleluia. coordenando tudo para o nosso bem e É para não para um verdade. bem momentâneo, mas para Não, um bem eterno. Então é maravilhoso. Peso eterno de glória. Não é fácil. Não é. Mas é lindo, é maravilhoso a gente conseguir se submeter Entender. a Deus nessas E se você ficar circunstâncias. analisando muito a sua força, você não vai sair do lugar. Não. Era tipo assim, a notícia, vai operar. Gente, meu chão saía do pé, 5 É vezes. vacilante, é. Tipo assim, vamos adorar. Aí vinha o bálsamo de Deus. Glória a Deus. Te vem um frio, né? Cada ida ao hospital, um gelo, né? Eu também, a gente passou uma situação logo quando o Davi, Nasceu. ele nasceu. Cada dia no hospital, ele ficou na UTI 21 dias, né? Também passou um pai. processo bem complicado, mas cada dia que eu ia conversar com o médico, via um gelo, assim. Eu já Sim. ia pro hospital tremendo, assim. E agora, Senhor, o que vem, né? E Deus, nesse momento, vai trabalhando. E é a Deus força trabalha. que não vem de nós. Não vem. É totalmente de Deus. Não Meu vem. Deus. Não vem mesmo. É lindo, gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que testemunho lindo, maravilhoso. Que eu tenho certeza que, assim, não só a minha fé, né, a nossa aqui foi edificada, mas de Aprendemos muitas muito. pessoas, tenho certeza que foi edificado. E com Glória a certeza vocês já contaram isso em outros lugares, né? Sim. Nesses E anos. cada dia, cada vez é de uma forma diferente. É. Porque o público que está ali, o Deus sabe o que está no Exato. coração. Sim. E Deus vai com a palavra rema. Vai. É uma coisa tremenda. Glória a Como que Deus E essa opera. experiência de você ficou nítido. Foram 4 cirurgias no final, né? E ficou nítido, né? Que não teve uma causa Não. específica Não. e Não nem, tem, não tem. nem para começar e nem para terminar. É. Então, a gente Que é sabe outra foi coisa Deus, que os médicos ficaram loucos, assim. Como que nós foi um vamos achar a trabalhar causa? de Deus, uma Eu falo, experiência. a causa aqui tem. E ele tava bem. Mas que lindo, Ai, gente. Jesus nos guarda. Sem palavras. A vontade é a gente ficar falando mais, né? É. Conversando mais, ouvindo mais. Mas Voltem vamos mais marcar, vezes. Né? Em nome de Amém, a Jesus, gente para vocês volta. voltarem. Amém. Porque tem mais testemunho para dar, Amém, né? meu querido. Foi um prazer Amém. grande demais estar aqui e agradecemos esse privilégio que vocês nos concedem Amém. de repartir isso que é ouro. Gente, é ouro. Porque são coisas que se a gente colocar em prática, quanto deserto você vai economizar na sua vida? Daí essa última dica para quem tá ouvindo, então, uma última uma lição aí, uma Eu sei que a primeira tendência nossa quando a gente é provado de alguma forma é pensar que Deus não está amando a gente. Mas é o contrário. Se o negócio tiver tudo muito bom e você nunca tem luta, desconfia se seu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus. Porque o ouro é colocado no fogo para que purifique. Não tem bom na terra. De tempo em tempo a gente tem que ser colocado no fogo para purificar. Então, é para se alegrar e dizendo, opa, Deus não coloca bijuteria no fogo. Olha! Então eu tô aqui. Então eu tô aqui pela graça de Jesus. que é o filho que não é legítimo, não é disciplinado, né? Não é disciplinado. Não é. Deus É não bastardo, coloca bijuteria no fogo. Não Diga aí, coloca. Carlos. Forte. É isso aí, Saudação Deus, final. Deus opera. A gente podia fazer até uma oração, né? Talvez tenha pessoas que estão enfermas. Amém, amém. Eu sei que certeza. Deus, nesse mover, Ele faz muitas coisas. Ele recebeu uma constituição de cura muito grande. Que é outra coisa que a gente aprendeu. Em tudo que a gente é provado e aprovado, e não aborta o processo, mas a gente vai até o fim e é aprovado, você recebe um diploma, uma constituição. Ele tem uma constituição de cura tremenda. Glória a Deus. Então, Amém. olha, amor. Libera para Então vamos orar. nós. Você que está em casa agora, fique em pé. Eu sei que talvez Oh, possa ser uma papai. coisa louca assim. Por que eu vou ficar em Amém. pé? Eu vou receber uma oração, mas a fé é pela fé. Amém. Fique em pé agora. Talvez você seja com um problema na coluna, com caroço, não sei, não importa.
Deus vai estar entrando aí. Vamos estar orando. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Pai. Eu te louvo, te agradeço, porque eu sei que o Senhor é o Deus que opera e que trabalha. Pai, entra nesse lar, nessa casa agora, Pai. Senhor Jesus, que toda essa dor, que todo esse mal-estar, meu Pai, que todo caroço, que tudo aquilo que possa estar, meu Pai, Senhor, trazendo qualquer situação, meu Pai. Meu Pai, nesse estômago, Pai, Senhor Jesus, meu Pai, nesse ventre, Pai. Meu Pai, Senhor, essa dor de cabeça, Pai, toda essa situação, meu Pai. Pai, que haja cura instantânea. Meu Pai, entra agora aí, Pai. Nós, ó Pai, Senhor, liberamos a unção do Teu Espírito. Meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, porque eu sei que o Senhor, ó Pai, trabalha. Meu Pai de poder, muito obrigado, ó Pai. Meu Pai, por essa pessoa que creu. Meu Pai, de pé, Pai. Agora pode abrir, levantar o braço, fazer movimentos no corpo, aquilo que não fazia. Pai, agora, meu Pai, receba em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. E olha, é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que... Fé é crer na palavra, naquilo que Ele falou, porque Ele cumpre aquilo Glória que Ele a Deus. diz. Amém? Amém. É isso aí, nossa. Amém. Glória aí. a Deus. Glória Amém? a Deus. Tenho certeza que você foi edificado. Conte já para nós nos comentários aí os testemunhos de tudo isso. Né? E não se esqueça de continuar acompanhando, né? A gente está lançando aí alguns episódios muito especiais como esse. Então assine o nosso canal, ativa o sininho ali, deixa comentário, compartilha esse testemunho o máximo que você puder no WhatsApp, na igreja, né? Na sua rede social. Porque assim como a sua fé foi edificada, que você queira também, sem egoísmo, né? Que outras pessoas tenham a fé edificada. Então, nos ajude com isso, amém? Amém. Até mais. Até o próximo Good Talks.